O instrutor de natação suspenso escondia um segredo que mudaria tudo. O instrutor de natação foi suspenso após um incidente misterioso na piscina. Mas foi naquele exato momento que o milionário viu algo que congelou seu coração. No fundo da mochila dela, meio escondida sob roupas molhadas, havia uma toalha antiga, com um nome bordado que ele nunca esqueceu. Era o nome da filha que ele havia perdido em uma viagem, 24 anos atrás. O sol da manhã refletia na água cristalina do Blue Haven Country Club, transformando a piscina em um oceano de diamantes líquidos. Sienna Carter ajeitou seu apito e prendeu os cabelos ruivos já úmidos pela umidade de Miami. Aos 28 anos, ela ensinava natação há mais de uma década, mas algo naquele dia estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade difícil de explicar. Senhorita Sienna. Senhorita Sienna. A voz animada de Tommy Bennett ecoou pelo deck da piscina. O garoto de 6 anos correu em sua direção com os óculos de natação tortos e a bermuda do Homem-Aranha completamente encharcada. Sienna sorriu e se agachou até ficar na altura dos olhos dele. Preparado para sua grande corrida de hoje, campeão? Tommy sentiu com empolgação, mas ela percebeu um leve tremor nas mãos dele. Era o mesmo tipo de ansiedade que ela havia aprendido a reconhecer em tantos outros ao longo dos anos. Era esse o seu dom? Perceber os sinais que passavam despercebidos. O modo como a respiração mudava quando uma criança se aproximava da parte funda da piscina. Os ombros que enrijeciam ao pensar em colocar o rosto debaixo d'água. Sabe de uma coisa? Disse ela, tirando uma toalhinha gasta de sua bolsa. O tecido azul desbotado tinha letras amarelas delicadas bordadas pequeno raio de sol. Esta é minha toalha da sorte. Ela não imaginava que aquele simples gesto fosse mudar completamente o rumo da sua vida. E revelar uma verdade enterrada há mais de 2 décadas. Ela não sabia que um simples toalha esconderia um passado perdido. Está comigo desde que eu era pequena. E ela nunca me decepcionou. Quer segurá-la para ter sorte? Disse Sienna com um sorriso calmo. Os olhos de Tommy se arregalaram ao tocar o tecido macio e desbotado da toalhinha. Sério? Ela dá sorte mesmo. A maior sorte do mundo, piscou Sienna. Mas a verdadeira magia não está na toalha. Está dentro de você. Está em acreditar. Ao redor da piscina, as famílias começavam a se reunir para a competição mensal de natação infantil. Óculos escuros de grife refletiam a luz da manhã, enquanto mães impecavelmente produzidas sorriam entre goles de latas gelados. Os pais, de relógios reluzentes, mal tiravam os olhos de seus celulares e cronômetros. Esse era o mundo de Blue Haven. Exclusivo, silenciosamente cruel, intolerante com quem não se encaixava. Apesar de ir trabalhar ali havia 3 anos, Sienna nunca se sentira realmente parte daquele universo. Seu modesto Honda Civic destoava dos Maseratis e Bentleys no estacionamento. Seu maio simples de rabo de cavalo prático contrastavam com os uniformes de marca e cabelos perfeitamente arrumados das outras instrutoras. Mas nada disso importava dentro da água. Muito bem, Tommy. Vamos praticar a respiração mais uma vez, disse, guiando-o até a borda da piscina. Lembre-se do que conversamos, a água é sua amiga, não sua inimiga. Tommy escorregou para dentro da água com confiança, e foi nesse instante que Sienna percebeu algo estranho. Lena Bennett, a mãe do garoto, observava da cabana VIP. O celular colado ao ouvido, o olhar rígido, os ombros tensos demais para alguém apenas orgulhosa. Sienna conhecia aquele tipo de tensão. Não era orgulho. Era medo. A competição começou com os nadadores mais jovens. Sienna torcia por cada um dos seus alunos, mas seus olhos voltavam sempre para Tommy. Ele tinha progredido tanto. 2 meses atrás, ele chorava só de encostar o pé na água. Raia 4 Tommy Bennett, anunciou o locutor. Sienna sorriu, fazendo um sinal de incentivo. Tommy assumiu sua posição com coragem. Tudo parecia perfeito. Até que deixou de ser ponto que realmente aconteceu na piscina. A verdade estava escondida. Até agora, no meio da sua volta de nado livre, Tommy parou de nadar. A técnica segura e confiante que ele mostrava segundos antes desapareceu num instante. Seus braços começaram a se agitar no desespero, seus movimentos desordenados. Sua cabeça afundou uma vez. Depois outra. Antes que ele tentasse respirar pela 3ª vez, e falhasse traço, Sienna já estava em movimento. Ela mergulhou sem hesitação. Seu corpo cortou água com precisão, movido por puro instinto e anos de treinamento. Em segundos, ela o alcançou. Envolveu seu pequeno corpo nos braços, sentindo-o tremer contra seu peito enquanto o levava de volta à borda da piscina. Está tudo bem,
Meu amor. Já passou, murmurou ela, com a voz suave e firme, mesmo com o coração disparado. Você está seguro? Eu te peguei. Tommy se agarrou a ela, os ombros sacudindo de medo enquanto sua respiração aos poucos se acalmava. Siena começou a cantarolar uma melodia suave, uma canção que sempre surgia nesses momentos, embora ela não se lembrasse de onde a conhecia. O silêncio tomou conta do clube. O burburinho habitual havia desaparecido. Todos assistiam, pais, crianças, funcionários, enquanto Siena tirava Tommy da água. Ela o envolveu na toalhinha azul bordada pequeno raio de sol. Sentou-se com ele no deck, deixando que o menino recuperasse o fôlego no seu próprio ritmo. O que aconteceu lá dentro, campeão? Perguntou com delicadeza. Eu não sei, fungou Tommy. Tudo ficou estranho, como se eu estivesse flutuando para longe. Siena franziu a testa. Aquilo não era apenas pânico. Soava diferente. Como se algo o tivesse puxado para fora da realidade. Mas antes que pudesse perguntar mais, uma voz cortou o ar como uma lâmina. O que você fez com o meu filho? Lena Bennett atravessou o deck como um furacão. Os saltos de grife batiam no concreto molhado com a precisão ameaçadora de uma sentença. Seu rosto estava vermelho, distorcido por uma fúria que parecia exagerada. Desproporcional. Senhora Bennett, o Tommy está bem, disse Siena, levantando-se devagar, mantendo a mão protetora no ombro do menino. Ele teve um momento de pânico, mas um momento de pânico. A voz de Lena ficou mais aguda, atraindo a atenção geral. Siena percebeu, com um nó no estômago, que alguns já estavam gravando com os celulares. Meu filho estava se afogando. E você? Você deveria estar olhando. Eu estava olhando, respondeu Siena, firme, sem desviar o olhar. Foi por isso que consegui alcançá-lo tão rápido. Essas coisas podem acontecer, até mesmo com nadadores experientes. Mas havia algo no olhar de Lena. Algo que dizia que aquilo não era apenas sobre medo ou preocupação. Era algo mais profundo, mais sombrio. E Siena estava prestes a descobrir. Ela salvou uma vida, mas foi tratada como culpada. A verdade está sendo silenciada. O importante é que o Tommy está bem, disse Siena, tentando manter a calma. Mas Lena não estava ouvindo. Seus olhos estavam arregalados, quase selvagens. Não era o olhar de uma mãe preocupada. Era algo mais. Um desespero profundo, mas que não parecia ter nada a ver com o filho, e tudo a ver com outra coisa. Algo que Siena não conseguia identificar. Isso foi negligência, continuou Lena, a voz ecoando por todo o clube. Negligência pura. Vou ligar para o meu advogado. E para a diretoria do clube. Você nunca mais vai trabalhar com crianças na sua vida. Ao redor, celulares continuavam gravando. Siena notou os sussurros. Os olhares. Alguns pais balançavam a cabeça, concordando com Lena sem saber os fatos. Naquele mundo de aparência perfeita e privilégios intocáveis. Ela era um alvo fácil. A garota da classe trabalhadora. A que ousou ir longe demais. Mamãe. A Miss Siena me salvou, disse Tommy baixinho. Mas sua voz se perdeu no meio do caos. Como se tivesse sido convocado pelo escândalo, o gerente do clube, Richard Ashford, surgiu entre os convidados. Seu rosto sério e ensaiadamente preocupado. Siena reconheceu aquele olhar de quem já está calculando o tamanho do prejuízo e o impacto na reputação do clube. Senhora Bennett, sinto muitíssimo por esse incidente, começou ele, com a voz polida. Por favor, saiba que o Blue Heaven leva a segurança dos nossos pequenos membros muito a sério. Então demita ela agora mesmo, exigiu Lena, apontando para Siena como se ela fosse algo sujo. Siena sentiu o mundo girar. Sr. Ashford, o senhor conhece meu histórico. Em 3 anos nunca tive nenhum incidente. O Tommy teve um ataque de pânico. Isso pode acontecer com qualquer criança. E eu agi exatamente como fui treinada para agir. Mas ela viu nos olhos dele que nada disso importava. No Blue Heaven, o cliente tinha sempre razão. Principalmente quando o cliente era casado com o vereador da cidade, e tinha o poder de tornar a vida do clube um inferno. Senhorita Carter, disse Ashford com uma falsa expressão de pesar, dadas as circunstâncias. Acho melhor esvaziar seu armário hoje. Nós enviaremos seu último pagamento por correio. As palavras atingiram Siena como um golpe frio, injusto, humilhante. E enquanto ela segurava o pequeno Tommy, ainda envolto na velha toalha azul, uma certeza começou a crescer dentro dela. Algo estava profundamente errado naquele lugar. Ela perdeu tudo em um instante.
Mas foi nesse momento que o passado encontrou 3 anos. 3 anos construindo laços com aquelas famílias, ajudando dezenas de crianças a superarem seus medos, provando seu valor em um mundo que nunca a aceitou de verdade. E tudo isso sumiu num instante. Siena olhou ao redor, encarando os rostos que testemunhavam sua humilhação. Alguns demonstravam pena, mas a maioria permanecia neutra, como se a compaixão fosse um risco que não podiam correr. Ninguém queria desagradar o poder que Lena Bennett representava. Ninguém. Exceto Tommy. O pequeno chorava em silêncio, apertando contra o peito a velha toalhinha azul, a toalha da sorte de Siena. Posso ao menos me despedir dos meus outros alunos? Perguntou ela, com a voz baixa, mas firme. Acho melhor que você vá imediatamente, respondeu Ashford, tentando manter a fachada de dignidade. Siena caminhou até a área dos instrutores, engolindo a dor com cada passo. As mãos tremiam enquanto dobrava seus certificados, empacotava os óculos reservas e recolhia os últimos pertences. Os sussurros a seguiam como uma névoa venenosa. Quando estendeu a mão para pegar a toalha, viu que Tommy ainda a segurava com força. Ela se agachou diante dele pela última vez. Fique com ela, tá bom? Sussurrou. Lembra do que eu te ensinei? Que a água é sua amiga. Não deixe que o que aconteceu hoje mude isso. Tommy assentiu com seriedade, segurando a toalha como se ela fosse um escudo. Siena se levantou. A vergonha queimava no peito, mas sua cabeça permanecia erguida. Com a bolsa no ombro e a dignidade intacta, caminhou em direção à saída do clube. Foi quando viu, sentado sozinho em uma mesa de canto, com um café intocado à sua frente, estava Julian Walker. Ele a observava com uma intensidade que a fez parar. Seus olhos escuros pareciam atravessá-la. Carregavam algo que ela não soube identificar. Reconhecimento, compaixão, ou algo ainda mais profundo. Por um momento, seus olhares se cruzaram. E Siena sentiu um arrepio. Algo dentro dela sussurrou o familiar. Mas aquilo era impossível. Ela nunca tinha visto aquele homem antes. Mas Julian. Ele a tinha visto. Ou melhor, tinha visto a toalha. A mesma toalhinha azul desbotada com a frase bordada em amarelo pequeno raio de sol. As mesmas palavras que ele repetia toda noite para sua filha, Hope, antes dela desaparecer. 24 anos atrás, durante uma viagem de família em Santa Bárbara. E nunca mais ser vista. Depois de 24 anos. Um sinal. Mas e se for mais uma ilusão? As mãos de Julian Walker tremiam enquanto ele alcançava o celular. A mente corria em 1000 direções, levantando possibilidades que ele havia enterrado anos atrás. Será possível? Depois de tanto tempo, tantos falsos indícios, tantos corações partidos. Enquanto o Honda Civic de Siena deixava o estacionamento do Blue Haven, Julian tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria o destino dos dois para sempre. Amanhã, ele descobriria tudo sobre Siena Carter. E se seus instintos estivessem certos? Se o universo tivesse, de alguma forma, lhe entregue o milagre que ele já não se permitia mais sonhar. Talvez, só talvez, ele finalmente teria sua filha de volta. Mas antes, ele precisava ter certeza absoluta. A mão ainda tremia enquanto dirigia pelos portões da sua propriedade em Coral Gables. A imagem da toalhinha bordada estava cravada em sua mente como uma cicatriz em chamas. 24 anos. 24 anos de buscas, de pistas que levavam ao nada. De ver sua esposa, Florence, se desmanchar lentamente em tristeza e culpa. Até aquela noite terrível em que o carro dela saiu da estrada. A polícia chamou de acidente. Mas Julian sabia a verdade. Aquilo tinha sido o fim de uma alma que já havia morrido por dentro. As colunas brancas da mansão brilhavam sob o sol da tarde. Mas ele já não via beleza ali. Aquela casa havia sido o sonho de Florence. O lar que planejavam construir juntos. Um lugar para criar Hope. E, quem sabe, dar a ela um irmãozinho ou irmãzinha. Mas se transformou em um mausoléu de lembranças e arrependimentos. Ele estacionou no caminho circular da frente. Ficou ali, por alguns minutos, tentando controlar a respiração. O celular vibrou. Mensagens de sócios, conselheiros, investidores. Reuniões marcadas, decisões multimilionárias esperando sua resposta. Tudo isso parecia tão insignificante agora. Sr. Walker. Maria, sua governanta há 15 anos, surgiu na porta com o rosto preocupado. O senhor chegou mais cedo hoje. Está tudo bem? Estou sim, Maria, respondeu ele, com esforço, saindo do carro. Mas ele sabia. Nada estava bem. E nada seria como antes. Ele não olhava para a foto há anos. Mas hoje, tudo mudou. Pode cancelar meus compromissos da tarde. Preciso fazer algumas ligações. Maria apenas assentiu. Já conhecia bem aquele olhar em Julian Walker. O mesmo olhar perdido e assombrado que ele carregava por meses depois do desaparecimento de Hope. E que retornou,
ainda mais sombrio, depois do funeral de Florence. Julian caminhou lentamente até o escritório. Um cômodo revestido por painéis escuros de madeira, repleto de livros que ele já não lia e de fotos de família que ele mal conseguia encarar. Mas hoje, ele forçou a si mesmo. Parou diante da imponente mesa de mogno. Ali, virada de costas para sua poltrona habitual, estava uma única fotografia emoldurada. Com dedos trêmulos, ele a virou. E lá estava ela, Hope Mary Walker, sorrindo com uma alegria pura e contagiante. Tinha apenas 4 anos na foto, sentada nos ombros do pai, na praia de Santa Bárbara. Usava um vestidinho amarelo que combinava com o brilho dourado de seus cachos. E, nas mãos pequenas, segurava uma toalha azul, bordada com as palavras "Pequeno raio de sol". A mesma toalha que Julian havia visto Sienna Carter dobrar cuidadosamente poucas horas antes. "Meu Deus! Me ajude", sussurrou ele, afundando-se na poltrona de couro. Não pode ser. Não pode ser ela. Mas mesmo dizendo as palavras, ele sabia. Chame de intuição de pai. Chame de esperança desesperada guardada por 24 anos. Mas havia algo profundo em sua alma, que reconhecia o que a lógica ainda tentava negar. A forma como Sienna se movia na água. O jeito calmo com que consolou Tommy Bennett. Aquela melodia suave que ela cantarolou. A mesma que Florence costumava cantar para Hope antes de dormir. De repente, o celular de Julian vibrou, arrancando-o dos pensamentos. O nome de Dr. Elias Monroe apareceu na tela. "Julian", disse a voz do psiquiatra, calma e profissional, mas com uma leve tensão. "Você saiu de forma bem abrupta hoje. Quis ligar para ver como estava." Dr. Monroe era seu terapeuta havia 3 anos. Mas hoje, Julian não tinha respostas. Apenas a sensação avassaladora de que impossível talvez estivesse acontecendo. Ele achou que era mais uma ilusão. Mas dessa vez, algo estava diferente. Desde o colapso que quase custara a ele seu império empresarial, o Dr. Elias Monroe vinha tentando ajudar Julian a reconstruir sua sanidade, um passo de cada vez. Foi o próprio Elias quem sugeriu a ida ao Blue Haven naquele dia. Chamava aquilo de terapia de exposição. Enfrente seu trauma, colocando-os de frente a frente com situações que o fazem lembrar do que perdeu. "Elias", disse Julian, a voz tensa. "Preciso te ver hoje à noite. Se for possível, claro. No consultório. Ou prefere que eu vá até aí?" "Venha até aqui." "E, Elias, acho que eu encontrei ela." O silêncio na linha foi mais eloquente que qualquer resposta. Dr. Monroe já tinha ouvido aquilo antes. Os falsos alarmes. As esperanças desesperadas. Os finais que levavam apenas a mais dor. "Julian, nós já conversamos sobre isso. A probabilidade de Hope ainda estar viva, depois de todos esses anos." "Eu vi a toalha, Elias. A mesma toalha." "Quantas toalhas bordadas com pequeno raio de sol existem por aí?" Nova pausa. "Estarei aí em 1 hora." Quando desligou, Julian fez algo que não fazia há muitos anos. Ligou o laptop. Digitou lentamente: Sienna Carter. O nome coava como uma oração. Em poucos minutos, já tinha o básico. 28 anos. Nenhuma família listada. Contato de emergência: Irmã Grace, do orfanato Santa Graça. O coração de Julian acelerou. A linha do tempo era perfeita. Hope tinha 4 anos quando desapareceu. Sienna agora tinha 28. E havia sido criada em um orfanato. Julian foi além. Com apenas uma ligação, contratou um detetive particular. Disse apenas uma frase: "Preciso saber tudo sobre ela." Quando o Dr. Monroe chegou, Julian já segurava um relatório preliminar. Sienna Carter morava na 2847 Hibiscus Lane, um bairro simples a 20 minutos dali. Trabalhava em 3 empregos para se sustentar e cuidar de uma freira idosa com Alzheimer avançado. Sem antecedentes criminais. Referências impecáveis. Reputação irrepreensível por ajudar crianças traumatizadas com uma dedicação quase inacreditável. "Você está péssimo", disse Dr. Monroe sem rodeios, assim que Mary o levou até o escritório. O psiquiatra era um homem miúdo, de olhos gentis e um gosto duvidoso por gravatas borboleta. Mas Julian confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Sem dizer uma palavra, Julian deslizou uma fotografia impressa sobre a mesa. "Veja com seus próprios olhos." Uma foto. Um olhar. E a dúvida que pode mudar tudo. Era uma foto de vigilância, enviada pelo investigador particular. Sienna, saindo de um supermercado, carregando uma ecobag. E ali, visível como uma cicatriz no tempo, a mesma toalha azul. Dr. Elias Monroe analisou a imagem com atenção. Depois, voltou a olhar para a antiga foto da família, Hope sorrindo nos ombros do pai, na praia de Santa Bárbara. "A semelhança é notável", disse com cuidado. "Mas, Julian,
Você precisa entender que o luto traumático pode nos fazer enxergar padrões que não existem. Não é só a toalha, insistiu Julian. É tudo. O jeito como ela se move. Como lidou com aquela criança hoje. Ela tem a doçura da Florence. E algo no olhar. A voz dele falhou. Soava desesperado. Ele sabia. Mas havia algo ali que ele não conseguia ignorar. Mesmo que, e repito, se essa jovem tiver alguma ligação com a Hope, abordá-la diretamente pode ser traumático. Para vocês dois. Se ela não se lembra da infância, descobrir de repente que viveu sob uma identidade falsa pode ser devastador. Julian assentiu lentamente. Então, o que você sugere? Dr. Monroe ficou em silêncio por alguns instantes. Olhou pela janela, para o jardim onde Florence costumava brincar com Hope entre as roseiras brancas. Fazemos isso com cautela. Cientificamente. Observamos, sem interferir. Se você realmente quer seguir com isso, precisamos criar uma situação controlada, em que possa observá-la mais de perto, sem revelar suas suspeitas. Como? Você mencionou que ela foi demitida hoje. Vai estar procurando trabalho. E com a situação financeira dela, cuidando daquela freira idosa. Vai precisar de renda urgente. Os olhos de Julian se arregalaram, e a mente começou a correr. Valeria, sua sobrinha. Filha do Henry. Ela tem 16 anos. E passou por aquele incidente no lago no verão passado. Ele se lembrou da ligação frenética do irmão, o pânico na voz ao contar que Valeria quase se afogara. Desde então, ela morre de medo de entrar na água. Isso pode funcionar, concordou Dr. Monroe, com cautela. Mas Julian, você precisa me prometer que vai ser cuidadoso. Se essa moça não for Hope, e, estatisticamente, as chances são muito pequenas, você pode acabar se destruindo novamente. E se for avançar rápido demais pode destruir qualquer chance de construir algo real com ela. Julian olhou fixamente para a foto em suas mãos. Hope, 4 anos. A toalha. O sorriso. A areia. Dessa vez, não posso errar, pensou. Ele esperou 24 anos por uma chance. Agora, ele teria uma. Mas teria que mentir para isso. Julian se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, as roseiras que Florence plantara anos atrás haviam crescido sem controle desde sua morte. 24 anos, Elias. 24 anos sem saber se ela estava viva ou morta. Se era feliz ou se estava sofrendo. Se ainda se lembrava de nós. Ou se tudo havia desaparecido com o tempo. Se ainda existe uma chance. Qualquer que seja. Eu entendo, disse Dr. Monroe, sério. Mas vamos fazer isso do meu jeito. Devagar. Com cautela. E com acompanhamento profissional a cada passo. Naquela noite, Julian fez 2 ligações. A primeira, para seu irmão Henry. Perguntou se Valeria, sua sobrinha, poderia se beneficiar de aulas particulares de natação para superar a fobia da água. Henry soou surpreso, mas concordou de imediato. Qualquer coisa que ajude minha filha. A segunda ligação foi muito mais difícil. Julian ficou no escritório até quase meia-noite. O número que o investigador havia fornecido brilhava na tela do celular como um teste moral. E finalmente, respirou fundo. E discou. Alô? A voz do outro lado soava exausta. Tensa. Senhorita Carter? Meu nome é Julian Walker. Consegui seu número através do Blue Haven. Estive lá hoje, durante o incidente. Longa pausa. Se o senhor está ligando para... Na verdade, estou ligando porque fiquei impressionado com a forma como você lidou com a situação. Tenho uma parente que poderia se beneficiar da sua ajuda. Julian ouviu a respiração dela prender de leve. O silêncio carregado de hesitação. Sinto muito, Sr. Walker, mas... Depois de hoje, não estou aceitando novos alunos. Entendo sua hesitação. Mas isso não tem nada a ver com o Blue Haven ou com política. Minha sobrinha passou por uma experiência traumática na água no ano passado. E ela precisa de alguém com suas habilidades. Alguém que entenda como ajudar uma criança a se curar. Nova pausa. Que tipo de trauma? Ela quase se afogou num lago. Desde então, não consegue mais chegar perto da água. O terapeuta recomendou terapia aquática, mas... ela precisa de uma instrutora especializada em recuperação emocional. Julian segurou a respiração. Conseguia ouvir a luta interna no silêncio dela. A necessidade de trabalho versus orgulho ferido. A humilhação recente ainda latente. A remuneração será significativa, acrescentou em tom mais suave. 3 vezes o valor padrão por aula particular. Eu sei que você tem despesas. Como o senhor sabe das minhas despesas? Julian fechou os olhos, praguejando por dentro. Tinha ido rápido demais. Revelado demais. Quando falei com o Blue Haven para conseguir seu contato,
Mencionaram que você cuida de uma parente idosa. Presumi que houvesse custos médicos envolvidos. O silêncio do outro lado se estendeu por tanto tempo que ele pensou que ela tivesse desligado. Então, e finalmente, Siena falou. Quando o senhor gostaria de começar? Amanhã. Se possível. Na minha casa. Ela não conhecia aquele lugar. Mas o corpo dela parecia lembrar. Tenho uma piscina particular. Seria mais confortável para minha sobrinha do que uma instalação pública. Eu preciso pensar um pouco, é claro. Mas, senhorita Carter, disse Julian, com a voz mais suave. Não deixe o que aconteceu hoje te definir. Algumas pessoas simplesmente não sabem reconhecer cuidado genuíno quando vem. Isso é uma perda delas. Não sua. Depois que ela desligou, Julian recostou-se na cadeira e encarou a foto de Hope. Amanhã, se Siena Carter aceitasse, ela estaria em sua casa. Poderia observá-la de perto. Procurar sinais. Buscar provas de que o impossível talvez, finalmente, tivesse acontecido. Mas primeiro, precisava sobreviver àquela noite. 2 semanas depois, Siena já havia estabelecido uma rotina confortável na propriedade Walker. Chegava às terças e quintas, às 15 horas. Passava 1 hora trabalhando com Valeria, e tentava ignorar o olhar constante de Julian do terraço. O olhar de um homem que observava um milagre. Valeria estava fazendo progressos impressionantes. No início, ela mal conseguia se sentar perto da borda da piscina sem entrar em pânico. Agora, estava de pé na parte rasa. Confiante. Forte. Livre. A atleta natural estava voltando à tona, junto com algo mais. Algo que Siena conhecia muito bem. Alegria. O prazer puro e leve de se mover na água. Não acredito que estou mesmo fazendo isso. Valeria riu, flutuando de costas enquanto Siena apoiava gentilmente pelos ombros. 2 semanas atrás, eu não conseguia nem olhar para a piscina sem surtar. Você está fazendo trabalho difícil, disse Siena, sorrindo. Eu só estou aqui para te lembrar que você está segura. Mas segura era exatamente o que Siena não se sentia ultimamente. A cada visita à mansão Walker, novas ondas de familiaridade inquietante vinham à tona. A maneira como a luz da tarde atravessava o mármore do hall. O perfume de jasmim vindo do jardim ao entardecer. Até o eco específico que seus passos faziam no saguão principal. Era como se seu corpo reconhecesse aquele lugar. Mesmo que sua mente gritasse que ela jamais estivera ali antes. E então vieram os sonhos. Tudo começou na noite após a primeira aula com Valeria. E a cada semana, eles se tornavam mais vívidos. Sempre os mesmos fragmentos. Correndo entre roseiras brancas. Uma voz feminina chamando-a de meu raio de sol. Mãos que a levantavam no ar. E ela, gargalhando com pura felicidade. Ela não lembrava dos detalhes. Mas os sonhos insistiam. E começaram a se tornar reais demais. Nos sonhos, ela era muito pequena. Talvez 3 ou 4 anos. Tudo era dourado. Quente. Seguro. Siena acordava desses sonhos com lágrimas no rosto. E uma melodia nos lábios. A mesma melodia que vinha cantarolando desde a infância. Sem nunca saber de onde vinha. A mesma canção que quase fez Julian Walker desmaiar quando a ouviu pela primeira vez. Senhorita Carter. A voz de Valeria puxou de volta à realidade. Você tá bem? Parecia que tava em outro lugar por 1 minuto. Desculpa. Só pensando. Siena ajudou a jovem a se levantar na parte rasa da piscina, pronta para praticar algumas braçadas em direção ao lado fundo. Mas Valeria hesitou. Na verdade, podemos conversar um pouco antes. Fora da água, elas se sentaram na beira da piscina, os pés balançando na água morna. Pela primeira vez em semanas, tinham privacidade. Julian estava dentro, em uma ligação de negócios. Siena notou a expressão preocupada no rosto da adolescente. Está tudo bem? Valeria hesitou. Depois falou em voz baixa. É sobre o meu tio. É. O meu pai. Eles estão agindo de um jeito muito estranho desde que você começou a vir aqui. Siena franziu a testa. Ela mal tinha tido contato com Henry Walker, o irmão mais novo de Julian, administrador da Walker Holdings. Sempre educado, mas distante. Quase frio. Bem diferente de Julian, que era caloroso. Às vezes até demais. Estranho como o tio Julian fica me perguntando sobre você. Sobre o que conversamos, se você já falou alguma coisa sobre sua infância. Ou sobre sua família. Valeria fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. E meu pai? Ele faz uma cara estranha sempre que seu nome é mencionado. Como se estivesse com medo. Medo de quê? Não sei. Mas ontem,
Ouvi eles discutindo no escritório do tio Julian. Meu pai estava dizendo algo como deixe os mortos em paz. E o tio Julian estava praticamente gritando sobre 24 anos sem respostas. Eles pararam de falar quando me viram. Siena sentiu um arrepio subir pelas costas, apesar do calor da tarde. Valeria. O que você sabe sobre sua prima? Hope, diz ele. Eles nunca disseram. Mas lembro de ouvir meu pai no telefone uma vez. Se para alguém que o que aconteceu naquele dia em Santa Bárbara foi um acidente. A menina olhou ao redor, nervosa, como se estivesse verificando se estavam realmente sozinhas. Então respondeu em voz quase inaudível. Mais do que eles acham que eu sei. Uma vez, quando era pequena, encontrei uns recortes de jornal no escritório do meu pai. Falavam sobre o desaparecimento da Hope. Sobre a busca. Mas tinha outra coisa. Uma carta de resgate que depois descobriram ser falsa. E que a polícia suspeitava de alguém próximo da família. Siena sentiu o estômago se revirar. Próximo da família? Tipo quem? E que tem segredos que é melhor deixar enterrados. Valeria baixou ainda mais a voz. Agora quase um sussurro. Siena. Eu acho que meu pai sabe mais sobre o desaparecimento da Hope do que jamais contou para alguém. Ela sempre achou que era apenas uma marca de nascença. Mas ele a viu. E conhecia cada detalhe dela há 24 anos. Antes que Siena pudesse responder à confissão de Valeria, o som de passos na varanda anunciou o retorno de Julian. O rosto dele ao vê-las conversando tão próximas não era nada agradável. Como estão indo as aulas, meninas? Ele perguntou, num tom cuidadosamente neutro. Ótimas, disse Valeria rapidamente, lançando um olhar de alerta para Siena. Estava dizendo a senhorita Carter como me sinto muito mais confiante na água agora. O sorriso de Julian não chegou aos olhos. Maravilhoso, Valeria. Seu pai ligou. Quer você em casa para o jantar? Algo sobre preparação para a faculdade. Enquanto Valeria recolhia suas coisas e se dirigia para dentro para se trocar, Julian se sentou numa das cadeiras ao lado da piscina. Por um longo momento, ele apenas observou Siena, os olhos escuros analisando cada traço de seu rosto, com a intensidade de alguém que procurava um fantasma entre os vivos. Então ele falou, quase num sussurro. Você tem perguntas? Consigo ver nos seus olhos. Siena hesitou, mas optou pela verdade. Sr. Walker. Eu sinto que tem algo que o senhor não está me contando. Sobre o motivo real de ter me contratado. Sobre o porquê de me observar. Como se estivesse procurando por alguma coisa. Julian ficou em silêncio por tanto tempo que ela chegou a pensar que ele não tinha ouvido. Quando finalmente respondeu, sua voz era quase imperceptível. E se eu dissesse que acho que você é alguém que venho procurando por toda a minha vida adulta? As palavras pairaram entre eles como um peso invisível. Siena sentiu o coração disparar. Embora não soubesse exatamente por quê. Eu diria que isso soa como o começo de uma história muito romântica. Ou muito assustadora. Disse ela, com cautela. Julian soltou uma risada vazia. Nesse caso, não é nenhuma das duas. É a história de um pai que perdeu sua filhinha e que nunca parou de acreditar que ela poderia voltar para casa. Sr. Walker. Julian. Por favor. Julian, ela corrigiu. Acho que sua dor por Hope pode estar fazendo você enxergar conexões que talvez não existam. Entendo a necessidade de encontrar sentido em coincidências, mas mostre seu ombro direito. A frase foi tão inesperada que Siena arregalou os olhos. Desculpa, seu ombro direito. Existe uma marca de nascença ali? Em forma de meia-lua. O sangue de Siena gelou. Muito lentamente, ela puxou a alça do maio para o lado, revelando a pequena marca distinta que tinha desde bebê. Era algo que ela sempre escondia. Nunca gostou de mostrar, principalmente em roupas de banho. Julian fez um som entre um suspiro e um soluço contido. Como você sabia disso? Sussurrou Siena. De repente, o mundo parecia inclinar-se sob seus pés. Sem responder, Julian pegou o celular e começou a rolar a galeria de fotos com mãos trêmulas. Então virou a tela para ela. Ela sempre acreditou ser órfã. Mas uma foto mudou tudo. A imagem era claramente antiga, provavelmente tirada com uma câmera de filme escaneada depois. Nela, uma mulher morena, linda, serena, estava sentada sobre uma toalha na praia. No colo, uma garotinha loira, rindo com os braços erguidos em direção à câmera. No ombro direito da criança havia uma marca de nascença, nítida, em forma de meia-lua, idêntica à de Siena. Essa é a Hope, disse Julian, a voz embargada. Minha filha. E essa marca? Florence costumava chamá-la de nossa pequena lua. Porque Hope nasceu durante uma lua crescente, em agosto. Siena encarou a foto,
o coração disparado. Sua mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Mas a semelhança com a mulher da imagem era inconfundível. Poderiam ser irmãs. E a marca? Isso não significa nada, disse ela, tentando soar firme, mas com as mãos tremendo. Muita gente tem marcas de nascença. A semelhança pode ser só coincidência. Eu cresci em um orfanato, Sr. Walker. Meus pais morreram quando eu tinha 4 anos. A irmã Grace foi a única família que eu conheci. Mas mesmo enquanto dizia isso, fragmentos de memória começaram a emergir. Não os sonhos dourados com rosas brancas, mas algo mais sombrio. Flashes de confusão. Rostos estranhos. Lugares desconhecidos. Um hospital. Luzes fortes. E uma voz gentil dizendo: "Agora você está segura." Qual era o nome do orfanato? Julian perguntou com cuidado. "Lar das Crianças Santa Graça", respondeu Siena, hesitante. "Mas foi fechado anos atrás, quando a irmã Grace se aposentou." "E você não se lembra de nada antes dos 4 anos?" Ela levou as mãos às têmporas, sentindo a dor de cabeça crescer. "Sempre achei que era por causa do trauma de perder meus pais." A irmã Grace disse que me encontraram após um acidente. Que eu tinha batido a cabeça. Que tive perda de memória. Ela dizia que era melhor não tentar lembrar as partes dolorosas. Julian se inclinou na cadeira, o rosto um retrato de esperança e dor misturadas. "E se o que você não consegue lembrar não for doloroso? E se for lindo? E se, em algum lugar dentro de você, ainda existir a lembrança de um pai que te amava mais do que a própria vida? De uma mãe que cantava para você dormir todas as noites?" "Pare." Siena se levantou de súbito, recuando. "Pare com isso. Eu sei quem eu sou. Sei de onde vim. Não sou sua filha, Sr. Walker." "Sua filha desapareceu há 24 anos. Eu sou só uma instrutora de natação com uma marca de nascença e alguns traumas de infância. Só isso." Ela pegou a bolsa e se dirigiu à casa, os passos rápidos e o peito em chamas. Mas a voz de Julian seguiu, firme, cortando o silêncio da tarde. "A canção que você canta." Ela parou por um instante, congelada. "Ela se chama Suas de Sol." Florência compôs quando estava grávida da Hope. Ela sempre acreditou que tinha sido abandonada. Mas a verdade estava escondida na música. E na única mulher que nunca deixou. Ela costumava cantar isso todas as noites antes de dormir. "Nunca ensinamos essa música para mais ninguém, Siena. Ninguém no mundo conhece essa canção. Só nós." Siena congelou na porta, a mão segurando o batente com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Por quê?" Bem no fundo do seu coração, em um lugar que havia mantido trancado desde a infância. Ela ouviu aquele eco suave, a mesma voz que Julian descreveu. Uma voz de mulher, terna, amorosa, que a embalava todas as noites com palavras esquecidas, mas uma melodia que jamais a abandonou. "Sons de sol, sons de luz. Mamãe te ama a noite inteira, e mais se ainda houver luz." Sem dizer mais nada, ela fugiu. Siena dirigiu como em transe, as palavras de Julian ecoando como um disco quebrado. Ninguém mais conhece essa canção. As mãos tremiam ao segurar o volante enquanto estacionava em frente à casa modesta que dividia com a irmã Grace. A mesma casa que fora seu refúgio por mais de 2 décadas. Lá dentro, encontrou a irmã sentada em sua poltrona favorita, olhando pela janela com expressão vazia que se tornara comum com o avanço do Alzheimer. Mas naquele dia, algo era diferente. Os olhos da irmã brilhavam com uma clareza que Siena não via há meses. E quando a viu, sorriu com um reconhecimento verdadeiro. "Siena, querida", disse irmã Grace, com uma voz mais forte do que o normal. "Você parece aflita. Sente-se aqui comigo." Siena se ajoelhou ao lado da poltrona, tomando as mãos envelhecidas da irmã entre as suas. Mesmo em seus momentos mais confusos, irmã Grace sempre soube quando algo estava errado. "Irmã Grace", começou Siena, com cuidado. "Eu preciso perguntar algo sobre o meu passado." A expressão da mulher mais velha ficou tensa. "O que exatamente sobre o seu passado, minha filha?" "A senhora sempre disse que meus pais morreram num acidente quando eu tinha 4 anos. Que fui encontrada ferida e levada ao orfanato, sem memória." "Sim", disse a irmã Grace, lentamente. "Foi o que aconteceu." Mas, Siena se inclinou, encarando o rosto da mulher com atenção. "E se não foi bem assim? E se houver mais nessa história? E se meus pais não tiverem morrido?" As mãos da irmã Grace começaram a tremer. Por um momento, Siena achou que a lucidez estava desaparecendo de novo. Mas então, a voz da irmã emergiu, quase num sussurro. "Eu esperei por este dia por 24 anos." "O que a senhora quer dizer com isso?" "O dia em que alguém viria atrás da verdade. O dia em que tudo viria à tona." Irmã Grace fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para dizer o que segurava há tanto tempo. "Siena,
Há algo que preciso lhe mostrar. Algo que eu deveria ter mostrado muitos anos atrás. Mas eu tive medo. Ela vivia uma vida que não era sua. Até encontrar uma caixa azul com seu verdadeiro nome. Uma história de identidade, amor perdido. E o reencontro de uma alma com suas raízes. Medo de quê? Perguntou Siena, com a voz embargada. Medo de perder você, sussurrou Irmã Grace. Medo do que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. A freira tentou se levantar, apoiando-se no braço de Siena com dificuldade. No meu armário, atrás das decorações de Natal, disse ela com esforço, tem uma caixa. Uma caixa azul. Com seu nome. Mas não estava escrito Siena. Estava escrito Hope. Com letras douradas já meio desbotadas. Hope. O nome que ela achava ser apenas parte de um sonho. Siena sentiu o coração disparar. Ajudou a irmã a ir até o quarto e abriu o armário onde já estiveram tantas vezes. Mas, naquele dia, com as mãos trêmulas, empurrou cuidadosamente as caixas natalinas e tocou o fundo do armário. Seus dedos encontraram algo escondido. Uma caixa azul. E no topo, em letras douradas gastas, estava escrito Hope. Com cuidado quase reverente, Siena pegou e voltou à sala. Irmã Grace agora chorava silenciosamente. Abra, ela sussurrou. Chegou a hora de você descobrir quem realmente é. Ao levantar a tampa, a primeira coisa que viu foi uma foto. A mesma foto da praia que Julião lhe mostrara. Mas essa era original. Um pequeno rasgo no canto. E no verso, uma anotação escrita à mão. Terceiro aniversário da Hope. Santa Bárbara, agosto de 2001. Nossa pequena luz do sol. E, logo abaixo, em outra caligrafia, Florence Walker e Hope Mary Walker. Hope Mary Walker. Não Siena Carter. Siena mal conseguia respirar. Cavou mais fundo na caixa, sentindo os dedos formigarem. Uma certidão de nascimento. Hope Mary Walker. 15 de agosto de 1997. Uma pulseirinha de hospital com a inscrição Hope M. Walker 4 anos. Um pequeno colar dourado com um pingente em forma de sol. O mesmo símbolo bordado na toalha que ela guardava desde criança. E no fundo da caixa, um maço de cartas. Amarradas com uma fita desbotada. Com dedos dormentes, Siena desfez o laço. A primeira carta dizia: Minha querida Hope, hoje faz um ano desde que você desapareceu. A polícia já desistiu das buscas. Mas eu jamais desistirei. Eu vou encontrar você, meu anjo. O papai sempre vai encontrar você. Te amo até a lua e de volta. Para sempre sua, papai. 15 de agosto de 2002, seu 5º aniversário. Havia dezenas de cartas. Uma para cada aniversário, cada Natal, cada feriado. Durante 24 anos. A mais recente era de apenas 3 meses atrás. Minha linda Hope. Hoje você completa 28 anos. Talvez já tenha sua própria família. Talvez filhos que teriam me chamado de avô. Será que você se lembra de nós? Será que, em algum cantinho do seu coração, ainda carrega o amor que sua mãe e eu tínhamos por você? Florence morreu acreditando que você havia partido para sempre. Mas eu não consigo deixar você ir. Eu não vou deixar. Enquanto houver vida em mim, continuarei procurando. Feliz aniversário, minha pequena luz do sol. Com todo o meu amor. Papai. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Siena. Ela ergueu os olhos para a irmã Grace, a voz falhando. Há quanto tempo a senhora sabia? A freira fechou os olhos, o rosto marcado por culpa e dor. Desde o começo, confessou. Um homem levou você até o orfanato, no meio da noite. Disse que houve um acidente, que você bateu a cabeça e não se lembrava de nada. Ele parecia desesperado. Mas jurou que te estava salvando de algo pior. Ele me deu dinheiro. Mais dinheiro do que o orfanato jamais tinha visto. E disse para eu criar novos documentos para você, um novo nome, uma nova identidade. Que homem? Perguntou Siena, com a voz embargada. Ele disse que se chamava Henry. Disse que seu pai era um homem perigoso. Que você nunca estaria segura se ele a encontrasse. Que essa era a única forma de protegê-la. Henry, o irmão de Julian. O homem que Valeria suspeitava desde o início. O homem que olhava nos olhos de Siena e escondia um passado sombrio. E você acreditou nele? Sussurrou Siena. A expressão de Sister Grace encheu-se de dor. Não completamente. Você estava apavorada. Mas não com seu pai. Você chorava por ele. Chamava por sua mãe, Florence. Você queria ir para casa. Mas Henry. Ele ameaçou. Disse que se eu contasse a verdade, o orfanato seria fechado e todas as crianças seriam enviadas para instituições do Estado. Eu não podia deixar isso acontecer. Então, me calei. Por 24 anos, Siena murmurou,
com um vazio crescendo em seu peito. Eu quis contar, no seu aniversário de 18 anos. Mas você estava tão feliz. Havia sido aceita na faculdade. Estava florescendo. Convenci a mim mesma que o silêncio era mais gentil do que a verdade. Siena se levantou. Foi até a janela. O mundo que ela conhecia desmoronava. Seu nome. Uma mentira. Sua origem. Um segredo escondido sob camadas de medo e chantagem. Tudo o que ela acreditava ser. Havia sido construído por um homem que a roubou. As cartas, disse ela, virando-se lentamente. Você as recebia, não é? Todos esses anos. Sister Grace assentiu, os olhos marejados. Eram enviadas para uma caixa postal. Henry a criou quando trouxe você. Dizia que era necessário manter a ilusão de que você ainda estava desaparecida. Caso alguém procurasse, ele recolhia as cartas de tempos em tempos. Eu nunca consegui destruí-las. Mesmo com toda a dor, havia tanto amor em cada palavra. Amor de um pai que nunca desistiu de encontrar a filha. Henry ainda. Siena começou a perguntar, mas o toque do celular a interrompeu. Julian. O nome dele brilhava na tela. Por um instante, ela hesitou. Como encarar um homem que chorou sua ausência por 24 anos? Mas o telefone tocava como um alarme. Um aviso. Ela atendeu. Siena. A voz dela estava tensa, quase em pânico. Graças a Deus. Você está em casa? Sim. Por quê? Preciso que me escute com muita atenção. Tranque as portas. Não saia de casa. Eu já chamei a polícia. Estou indo te buscar. Julian. O que está acontecendo? Houve uma pausa pesada do outro lado da linha. É o Henry. Depois que você saiu hoje, eu o confrontei. Sobre algumas mentiras. E ele? Ele confessou. O sangue de Siena gelou. Confessou o quê? Julian respirou fundo. E então, com a voz quebrada, disse. Ele te levou. Há 24 anos. Ele te tirou do nosso quarto de hotel em Santa Bárbara. Não foi um estranho, Siena. Não foi um sequestro comum. Foi o meu irmão. Foi o meu próprio irmão. O celular escorregou dos dedos trêmulos de Siena e caiu no chão com um estrondo seco. Sister Grace observava com crescente preocupação, mas Siena mal conseguia focar em qualquer coisa além do rugido ensurdecedor que preenchia sua mente. Siena. A voz de Julian ainda vinha do celular no chão, entrecortada e aflita. Siena, você está me ouvindo? Ela se abaixou lentamente, pegando o aparelho com mãos trêmulas. Estou aqui, sussurrou. Ele sumiu. Henry desapareceu. Saiu do trabalho há horas e ninguém sabe onde está. Mas, antes disso, ele acessou os registros do sistema de segurança da sua casa. Ele sabe onde você mora. Por quê? Perguntou Siena, com a garganta seca. Porque agora você lembra, não é? Você descobriu quem realmente é. E o Henry? Ele não pode permitir que essa verdade venha à tona. Siena olhou para Sister Grace. Depois, para a caixa azul sobre a mesa. Dentro, estavam as provas que mudavam tudo: fotos, documentos, um colar em forma de sol. E 24 anos de cartas de um pai que nunca parou de procurá-la. Julian. Ela começou a dizer. Eu preciso te contar uma coisa. Eu encontrei. O som de uma porta de carro se fechando lá fora interrompeu. Sister Grace apertou seu braço com força inesperada. Ele sussurrou com os olhos arregalados. Henry está aqui. Pela janela da sala, Siena viu o carro estacionado do outro lado da rua. Um sedã escuro. Um homem saiu do veículo. Ela o reconheceu imediatamente. Henry Walker estava mais velho, sim. O rosto abatido por algo que parecia uma mistura de culpa e desespero. Julian, disse Siena com urgência, levando o celular ao ouvido. Henry está na frente da minha casa. Eu preciso que você... A ligação caiu. O sinal morreu. Silêncio. E lá fora, Henry começou a atravessar a rua em direção à porta da casa, enfiando a mão no bolso interno do paletó. Siena não podia ver o que ele estava puxando. Mas seu coração dizia fuja. Agora, 24 anos de mentiras estavam prestes a explodir. E talvez ninguém sobrevivesse à colisão com a verdade. Santa Bárbara, Califórnia, 15 de agosto de 2001. Henry Walker estava parado diante da suíte de luxo do hotel. Seu coração batia forte, um misto de determinação e terror. A porta estava entreaberta. Do lado de dentro, ele ouvia a voz do irmão, Julian, ao telefone, falando de licenças de construção e projetos comerciais. Como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. A risada de Florence, leve, musical, vinha do quarto,
onde ela preparava a filha de 4 anos, Hope, para irem à praia. Aquela risada. Há 3 anos, Henry a ouvia em seus sonhos. Desde o dia em que Julian a apresentou como sua esposa. Desde o Natal em que Henry soube, com absoluta certeza, que tinha se apaixonado pela mulher errada. Desde então, ele viu Julian ter tudo. A mulher perfeita, a filha perfeita, a vida perfeita. Enquanto ele, sempre a sombra do irmão, sempre o segundo, sempre o esquecido. Mas naquele dia, isso ia mudar. Henry havia passado meses arquitetando aquele momento. Estudou a rotina da família, a agenda de Julian. Mapeou cada detalhe da viagem a Santa Bárbara. O plano era simples. Pegar Hope por algumas horas. Fazer Julian acreditar que a tinha perdido. Depois, reencontrá-la. E ser o herói. Mas algo saiu terrivelmente errado. E se Florence percebesse o tipo de protetor que Henry poderia ser? Se ela visse que Julian era descuidado com aquilo que mais importava. Para Henry, não seria um sequestro de verdade, seria apenas um susto, o bastante para plantar dúvidas sobre a capacidade do irmão como pai e marido. Ele havia planejado cada passo. Enquanto Julian estava distraído com uma ligação de negócios no quarto ao lado, Henry entrou silenciosamente na suíte do hotel. O ambiente estava tranquilo. Brinquedos infantis estavam espalhados pelo tapete de luxo. Do banheiro, vinha o som de água correndo e a risada suave de Florence, dando banho na filha de 4 anos. Então Henry chamou em voz baixa. Hope, querida. O tio Henry tem uma surpresa para você. A garotinha surgiu no corredor com seus cachinhos dourados úmidos e olhos brilhantes de curiosidade. Usava um vestidinho amarelo que a fazia parecer um raio de sol, o anjinho de Florence, a princesa de Julian. Tio Henry, disse sorrindo. Vamos para a praia agora. Ainda melhor, ele respondeu, a voz tremendo levemente enquanto a levantava nos braços. Vamos viver uma aventura especial. Mas é segredo, tá? Segredo, Hope sussurrou, colocando o dedinho nos lábios e rindo. Sair do hotel foi mais fácil do que Henry esperava. A menina falava animadamente no carro, contando sobre os castelos de areia que queria construir e as conchas que esperava encontrar. Ela confiava nele. Completamente. E isso doía. A cabana que ele havia alugado ficava a 40 minutos dali, isolada, cercada por árvores. Perfeita para o que havia planejado. O plano era simples: manter Hope ali por algumas horas, o suficiente para Julian perceber o que era perder tudo que mais amava. Depois, Henry a encontraria e voltaria como o herói da história. Mas assim que chegaram, tudo começou a dar errado. Hope, mesmo tão pequena, sentiu que havia algo estranho naquela aventura. Ela começou a perguntar dos pais. Queria saber onde estava a mamãe. E quando Henry disse que haveria mais tarde, ela começou a chorar. Ele tentou distraí-la com biscoitos, desenhos animados, brinquedos, qualquer coisa. Mas nada funcionava. O choro virou grito. O desespero estampava cada gesto da menina. Eu quero ir para casa, ela soluçava, os punhos minúsculos batendo no peito de Henry. Quero meu papai. Quero minha mamãe Florence. SHHH, Hope. Está tudo bem, Henry dizia, a voz vacilante. Mas dentro dele, o pânico crescia. Isso não fazia parte do plano. Ela deveria estar feliz, encantada com a aventura. Não assim. Não apavorada. E foi ali, naquele momento de puro descontrole, que o inevitável aconteceu. Em vez de acalmá-la, ele só assustava mais. E foi ali, naquele silêncio sufocante da cabana, que Henry percebeu com horror crescente. Ele não fazia ideia de como confortar uma criança de 4 anos apavorada. As horas passaram como uma eternidade. O choro de Hope virou soluços cansados. Até que veio o silêncio. Um silêncio tão profundo e estranho que arrepiou a espinha de Henry mais do que qualquer grito. Ela estava encolhida num canto da pequena sala, abraçando uma almofada com força, olhando para ele com olhos que já não carregavam nenhuma confiança. Ao anoitecer, Henry sabia, sem dúvida alguma, que havia cometido um erro terrível. Aquela fantasia egoísta de conquistar o amor de Florence sendo o herói tinha se despedaçado diante do medo real daquela criança inocente. Isso não era um jogo. Era um trauma. E ele era o responsável. Ele precisava levá-la de volta. Para Julian. Para Florence. E torcer, com o coração apertado, para que eles o perdoassem. Talvez pudesse inventar que encontrou sozinha, perdida. Mas quando Henry se aproximou para pegá-la no colo, Hope recuou apavorada. E então, aconteceu o impensável. Em pânico, tentando fugir de suas mãos estendidas, Hope tropeçou para trás. E caiu.
Caiu pela escada de madeira íngreme da cabana. Hope! Não! O grito de Henry ecoou tarde demais. O som do corpo frágil da menina batendo nos degraus foi como um pesadelo real. Ele desceu correndo, desesperado. Hope estava inconsciente. Um filete de sangue escorria de sua testa. A respiração era fraca, irregular. Por um momento terrível, Henry achou que ela estivesse morta. Mas ela respirava. Mal, mas respirava. Em pânico total, Henry a levou dirigindo como um louco até o hospital mais próximo. Inventou uma história rápida, disse que encontrou sozinha na praia, que talvez tivesse caído das pedras. Os médicos, concentrados no ferimento na cabeça, não fizeram muitas perguntas. Hope estava viva, mas havia sofrido uma concussão grave. Quando despertou 2 dias depois, não lembrava de nada. Nem seu nome, nem sua família, nem o tio que havia tirado de sua cama naquela noite. E foi nesse vazio, nessa ausência de memória, que Henry enxergou uma oportunidade. Uma ideia desesperada, perigosa, mas tentadora. Se ela não lembrava que era Hope Walker, talvez ela nunca mais precisasse ser. E assim nasceu Sienna Carter. Com documentos forjados, uma nova história. Uma menina órfã, vítima de um acidente de carro, com Anne e sem família. Não era o plano. Não era o certo. Mas, para Henry, era melhor do que confessar que sequestrou, e quase matou, a própria sobrinha. Ele encontrou o orfanato Santa Graça através de um investigador particular, especializado em relocações discretas. Pagou à irmã Graça uma quantia tão alta que o orfanato, há anos à beira do colapso, poderia agora operar por décadas. A freira desconfiou, claro. Mas a promessa de estabilidade financeira para alimentar e proteger dezenas de crianças era simplesmente boa demais para recusar. E Hope, agora chamada de Sienna, precisava de cuidados que o sistema hospitalar, saturado e burocrático, não podia oferecer. Enquanto isso, Henry arquitetava o desaparecimento perfeito. Alimentou a polícia de Santa Bárbara com pistas falsas. Plantou objetos na praia, criou uma narrativa convincente. Hope havia se perdido e se afogado. Seu corpo, levado pelas correntes do mar, jamais seria encontrado. Ele assistiu o irmão, Julian, desabar diante da notícia. Viu os olhos dele perderem a luz quando as buscas foram encerradas. Viu Florence afundar numa tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. A dor foi insuportável, até mesmo para Henry. Cada jantar em família se tornou um castigo. Cada feriado, um lembrete cruel da vida que ele havia destruído. Observou Julian envelhecer 10 anos em poucos meses. E Florence? Ela definhou como uma flor sem sol. Quando ela morreu num acidente de carro, 5 anos depois, Henry soube a verdade que ninguém disse em voz alta. Não foi um acidente. Foi suicídio. E a culpa era dele. Mas mesmo assim, ele permaneceu em silêncio. Confessar não traria Florence de volta. Só devastaria ainda mais a vida de Julian. Melhor deixar o irmão acreditar que a filha havia morrido rapidamente, sem dor, do que revelar que ela havia sido traída pelo próprio tio. Por 24 anos, Henry carregou esse peso. Visitava o orfanato com frequência, sempre de longe. Assistia Sienna crescer, se transformar numa mulher forte, determinada, sem nunca saber a verdade sobre seu passado. Garantia que a irmã Grace tivesse tudo de que precisava. Interceptava cada carta que Julian escrevia. Cada cartão de aniversário. Cada súplica de um pai que nunca deixou de procurar. Henry dizia a si mesmo que estava protegendo todos. Julian, da verdade. Sienna, de um passado devastador. E a si mesmo, das consequências. Mas no fundo, ele sabia. Era apenas um covarde. Um homem que permitiu que sua obsessão por Florence destruísse uma família inteira. E agora, sentado no carro em frente à casa simples de Sienna, observando-a pela janela enquanto ela falava ao telefone, aflita, Henry sabia. As mentiras haviam chegado ao fim. Naquela tarde, Julian o confrontara. Com perguntas que doíam. Com suspeitas que acertavam em cheio. E finalmente, sob o peso da culpa e do cansaço, Henry cedeu. Contou tudo. A obsessão por Florence. O sequestro mal planejado. O acidente. As décadas de mentiras. Julian não gritou. Não quebrou nada. Mas o que veio foi pior. O silêncio. O olhar gélido. A fúria contida. Onde ela está? A voz de Julian saiu baixa, quase um sussurro. Onde está minha filha? E Henry? Contou. Depois de 24 anos de silêncio, ele havia revelado o único segredo que ainda sustentava os escombros do mundo que construiu. Agora,
Julian estava vindo por Siena. E Henry sabia exatamente o que isso significava. O irmão recuperaria a filha, revelaria a verdade. E Henry perderia tudo. Sua liberdade, sua família, sua vida como a conhecia. A não ser que ele agisse primeiro. Henry enfiou a mão no bolso do paletó e sentiu o frio do metal. A arma estava com ele há 3 dias. Desde o momento em que percebeu que Julian estava perto demais da verdade. Inicialmente, ele havia pensado em usá-la contra si mesmo. Um fim definitivo para a culpa que o consumia há mais de 2 décadas. Mas agora, sentado ali, observando Siena pela janela, vendo os olhos de Julian em seu rosto e a graça de Florência em seus gestos, outra ideia se formava em sua mente. E se Siena desaparecesse de novo? Mas desta vez, para sempre. Sem ela, não haveria testemunhas. Sem ela, não haveria provas. Sem ela, Julian nunca saberia toda a verdade. Henry sabia que isso não traria de volta a família que ele destruiu, mas garantiria que seu segredo morresse com ele. Respirou fundo. Conferiu a arma mais uma vez. E saiu do carro. Lá dentro, o coração de Siena batia com força. O som dos passos de Henry ecoando na varanda parecia uma sentença. A irmã Grace segurou seu braço com uma força surpreendente. Seus olhos, antes opacos pela idade, agora estavam afiados como navalhas. A porta dos fundos, sussurrou a freira com urgência. Saia pelos fundos. Mas era tarde demais. O estalo da fechadura soou alto demais no silêncio. E o horror tomou conta de Siena quando percebeu. Henry tinha uma chave. Claro que tinha. Ele pagava por aquela casa. Ele cuidava da sua vida pelas sombras há 24 anos. Ele provavelmente tinha chaves de tudo. Não corra, Siena, disse a voz de Henry do hall de entrada. Calma. Razoável. E justamente por isso. Assustadora. Precisamos conversar. Todos nós. A irmã Grace apertou a mão de Siena com força. Me perdoa, minha filha. Me perdoa por tudo. Henry apareceu na soleira da sala. Siena mal o reconheceu. A última vez que o viu, ele estava impecável. O típico patriarca elegante da mansão Walker. Agora, parecia um homem devastado. Camisa amarrotada. Olheiras profundas. Cabelos desgrenhados. E nos olhos, o brilho desesperado de quem chegou ao fim de uma estrada longa e escura. Olá, Hope, ele disse baixinho, usando seu verdadeiro nome. Pela primeira vez em 24 anos. Meu nome é Siena, ela respondeu automaticamente. Mas até para ela, as palavras soaram estranhas. Henry deu um sorriso triste. Não. Não é. Nunca foi. Siena Carter foi uma história que eu inventei para te proteger. Para proteger todos nós. Embora eu saiba que agora é difícil acreditar nisso. Me proteger de quê? A voz de Siena cortou o ar, firme, surpreendendo até a si mesma. Do meu pai, que me amava. De uma família que nunca parou de me procurar. Ou da verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia em Santa Bárbara. Henry deu alguns passos pela sala, com as mãos visíveis, mas havia algo em sua postura que sugeria perigo. Um homem armado. Um homem decidido. Te proteger do conhecimento cruel de que o seu querido tio Henry destruiu toda a sua família. Só porque não conseguiu controlar os próprios desejos egoístas. A irmã Grace, apesar do corpo frágil, ergueu-se com esforço. Colocou-se entre Henry e Siena, como uma muralha de fé e culpa. Você prometeu, Henry. A voz da freira ecoou com mais força do que Siena tinha ouvido em meses. Prometeu que ela estaria segura. Prometeu que ninguém mais a machucaria. Henry respirou fundo. Eu cumpri essa promessa por 24 anos, irmão. Mas promessas se quebram. Assim como famílias. Assim como menininhas que caem de escadas porque o tio delas era burro e egoísta demais para pensar nas consequências. A forma casual como ele falou da queda. A queda. O acidente que tirou suas memórias. Que mudou toda a sua vida. Siena sentiu o estômago virar. Você estava lá, ela sussurrou, horrorizada. Quando eu caí. Você estava lá. Henry se deixou cair na poltrona da irmã Grace, com o peso de quem carregava décadas de culpa nas costas. Eu estava mais do que lá. Eu fui o motivo da sua queda. Eu fui o motivo de você estar naquela cabana, apavorada, sozinha, enquanto seus pais estavam a apenas 40 metros, pensando que você já estava morta. E então, naquela sala modesta banhada pela luz dourada do entardecer, o lugar onde Siena crescera sem saber a verdade,
Henry Walker contou tudo, com a frieza mecânica de quem ensaiou aquela confissão 1000 vezes e em silêncio. A obsessão doentia por Florence, o plano distorcido para fazer Julian parecer um pai negligente, o sequestro que deveria durar apenas algumas horas, o medo nos olhos da pequena Hope quando percebeu que algo estava errado, o acidente, o sangue, o silêncio. Eu nunca quis que você se machucasse, Henry disse, com a voz quebrando. Eu só queria. Deus. Eu nem sei mais o que eu queria. Queria ser o herói. Queria que Florence visse que Julian não era digno dela. Foi insano. Tudo foi insano. Siena permaneceu em silêncio. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Cada pedaço da infância fragmentada começava a se encaixar como um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava tentando montar. Os pesadelos que a perseguiam por anos. As imagens confusas de uma queda, de algo duro, de um lugar estranho e assustador. Não eram apenas sonhos. Eram memórias. Tentando emergir por trás do trauma. Por que você não me levou de volta? A pergunta saiu baixa, mas firme. Depois do acidente. Por que não me levou ao hospital e depois de volta para meus pais? Henry soltou uma risada amarga. Sem alegria. Porque eu era um covarde. Porque admitir o que eu fiz significaria perder tudo. Minha família. Minha liberdade. Minha vida como eu a conhecia. Foi mais fácil deixar todos acreditarem que você estava morta do que encarar as consequências dos meus atos. Mais fácil para quem? A voz de Siena subiu, carregada de raiva. Mais fácil para você. Talvez. Mas e o meu pai? E a Florence? Ela morreu achando que eu estava morta, não foi? Henry hesitou. E então respondeu, num sussurro quase inaudível. Sim. 5 anos depois do seu desaparecimento. Florence bateu o carro contra uma árvore durante uma tempestade. A polícia chamou de acidente. Mas Julian e eu. Nós sabíamos. Ela não conseguia mais viver com aquela dor. A revelação atingiu Siena como um soco no peito. Florence, que havia sido sua mãe em todos os sentidos que importavam tirou a própria vida por acreditar que sua filha estava morta. Quando, na verdade, ela estava viva e segura, apenas algumas horas de distância. Monstro, sussurrou a irmã Grace, com lágrimas descendo pelas rugas profundas de seu rosto. Você deixou aquela mulher morrer acreditando que a filha dela havia desaparecido para sempre. Henry finalmente desmoronou. E Siena viu, por trás da fachada, o homem devastado pela culpa. Você acha que houve um único dia nesses 24 anos em que eu não pensei no rosto da Florence naquele funeral? Um só dia em que eu não me perguntei se talvez teria sido melhor se a Hope tivesse simplesmente continuado desaparecida. Ela teria estado melhor. Se você nunca tivesse tirado ela dos pais. A voz da irmã Grace agora era firme, ardente. Ela teria crescido cercada de amor, e não escondida num orfanato, por causa da sua consciência suja. Henry recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sei disso. Meu Deus, eu sei. Mas eu não posso desfazer o que fiz. Tudo o que pude fazer foi tentar garantir que ela tivesse uma vida boa, que fosse cuidada, que estivesse segura. Mentindo para mim? Siena agora estava de pé, as mãos tremendo de raiva. Roubando 24 anos da vida do meu pai, me deixando crescer achando que estava sozinha no mundo. Quando, na verdade, eu tinha uma família que me amava. Henry baixou os olhos. Sua voz saiu quase sem vida. Seu pai está vindo. Julian descobriu tudo. Ele me confrontou hoje à tarde. E eu contei tudo. Ele sabe onde você está. Quem você é? Ele vai chegar a qualquer momento. Apesar de tudo, Siena sentiu um lampejo de esperança. Julian estava vindo. Seu pai. A palavra ainda soava estranha, mas cada vez mais certa. Só que então, Henry disse algo que destruiu aquela esperança por completo. Eu não posso deixar isso acontecer. O tempo pareceu parar. Siena viu a arma antes da irmã Grace. Henry a puxou de dentro do casaco com movimentos lentos, precisos, como alguém que já havia tomado uma decisão. Guarde isso, Henry, ordenou a irmã Grace com uma autoridade surpreendente. Você já causou estrago demais nessa família. Henry respirou fundo, seus olhos marejados, e então disse, com uma tristeza irreversível na voz. Justamente. Eu causei estrago demais. Se Julian levar Hope para casa, se a verdade vier à tona, isso não vai trazer Florence de volta. Não vai apagar 24 anos de dor. Só vai criar mais vítimas. Do que você está falando? Perguntou Siena, embora parte dela já soubesse. Minha confissão para Julian. Quando a polícia investigar, eles vão descobrir que eu te paguei para ficar em silêncio. Irmã Grace, vão presumir que você fez parte da conspiração desde o começo. Você vai acabar presa, aos 81 anos,
como cúmplice de sequestro. A irmã Grace empalideceu, mas manteve-se firme como uma rocha. Não tenho medo das consequências das minhas escolhas. Henry continuou, sua voz baixa, carregada de pesar. E Julian vai ter que viver com a culpa de saber que o próprio irmão roubou sua filha e deixou sua esposa morrer de tristeza. Isso vai destruí-lo. E Valeria, minha pobre Valeria, vai crescer sabendo que o pai dela foi um sequestrador, um covarde. Então qual é a sua solução? Exigiu Siena. Nos matar e fugir. O sorriso de Henry era infinitamente triste. Não é assassinato, Hope. E eu não estou fugindo. Vou terminar o que comecei 24 anos atrás. O que exatamente isso quer dizer? Fazer você desaparecer. Desta vez, permanentemente. Ele fez um gesto em direção à arma. E depois, me juntar a você. A polícia encontrará nossos corpos e presumirá que foi um assassinato seguido de suicídio. Um homem perturbado, obcecado por uma mulher que ele stalkeava. A irmã Grace estará a salvo. Apenas mais uma vítima no ato final de um homem louco. Você está insano, Siena sussurrou. Estou assim há 24 anos, Henry concordou. Isso é a primeira coisa sensata que faço desde então. Lá fora, o som distante das sirenes começou a se aproximar. Julian tinha chamado a polícia, como prometido. A ajuda estava vindo. Mas quando Henry se levantou e apontou a arma diretamente para o peito de Siena, ela percebeu que talvez não chegassem a tempo. Me desculpa de verdade, Hope, disse Henry, com sinceridade nos olhos. Por tudo. Espero que um dia você consiga me perdoar. Espera, Siena implorou. Antes de você fazer isso, posso te perguntar uma coisa? Henry hesitou. O dedo no gatilho. Fala. Ela sabia? Perguntou Siena. A Florence. Ela sabia o quanto você amava? O rosto de Henry se desfez em dor. Não. Nunca contei. Fui covarde até nisso. Então, conta agora, disse Siena suavemente. Quando você reencontrar, diz a ela. Diz que sente muito pela dor que causou. E que passou 24 anos tentando proteger a filha que ela tanto amava. Por um momento, o olhar de Henry vacilou. A arma tremia em suas mãos. Siena pensou que talvez tivesse conseguido alcançá-lo. Mas então, o som das sirenes se intensificou. E o rosto de Henry endureceu novamente. Já é tarde demais para desculpas, ele disse. Algumas coisas não podem ser perdoadas. A arma se firmou em suas mãos, apontada diretamente para o coração de Siena. E foi nesse instante que a irmã Grace fez algo que surpreendeu a ambos. Ela começou a cantar. Sonhos de sol, sonhos de luz. Mamãe te ama, a noite e além. Henry congelou o dedo ainda no gatilho. Mas atenção. Capturada pela melodia familiar. Uma canção de Ninar do passado. Era a canção que Florence cantava para Hope todas as noites. A mesma que Julian mencionara horas antes. Como você conhece essa música? Henry sussurrou, como se as palavras queimassem sua garganta. A irmã Grace sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela cantava, Henry, todas as noites, por 24 anos. Hope adormecia ao som da canção de ninar da mãe. Você não conseguiu roubar isso dela. Não conseguiu roubar o amor. E à medida que as sirenes da polícia se tornavam ensurdecedoras, e o som de portas de viaturas batendo ecoava na rua, Siena ouviu a própria voz se unir à da irmã Grace. Juntas, elas cantavam aquela melodia que havia sido um fio invisível de esperança em meio a décadas de dor silenciosa. Sonhos de sol. Sonhos de luz. Mamãe te ama. Durante a noite e além. Do lado de fora, Julian Walker corria em direção à casa onde sua filha estivera escondida por 24 anos, desesperado para alcançá-la antes que fosse tarde demais. Lá dentro, Hope Marian Walker finalmente se lembrava de quem ela era. A porta da frente explodiu para dentro no exato momento em que o dedo de Henry começava a pressionar o gatilho. Julian entrou como um anjo vingador, seguido por 3 policiais de Miami com armas em punho. Largue a arma. A voz do oficial ecoou como um trovão na pequena sala. Agora. Mas Henry não abaixou a arma. Em vez disso, virou-a em direção à porta, com os olhos tomados pelo desespero de um homem que já havia decidido que não tinha mais nada a perder. Fiquem longe! Gritou Henry, a voz trêmula, rachada por 24 anos de culpa reprimida. Todos vocês. Isso não tem nada a ver com vocês. Tem tudo a ver comigo, desgraçado. Julian rugiu, os olhos cravados no rosto do irmão, com uma fúria tão intensa que parecia eletrizar o ar da sala. Essa é minha filha. E você está apontando uma arma para ela, seu filho da... Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, Siena viu Henry completamente despedaçado. Seu rosto se contorceu como se as palavras de Julian tivessem sido um soco no estômago. Ela não é mais sua filha,
Henry disse, mas sem convicção. Ela não é só há 24 anos. Ela é Siena Carter agora. Construiu uma vida. Uma boa vida. Por que você não pode simplesmente deixá-la em paz? Porque você a roubou de mim. Julian avançou um passo, mesmo com os policiais tentando contê-lo. Você roubou minha filha. Deixou minha esposa morrer acreditando que ela estava morta. E mentiu pra mim, na minha cara, por mais de 2 décadas. E agora quer matá-la, para não ter que enfrentar as consequências. A arma de Henry oscilava entre Julian e Siena. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam sustentar o peso do revólver. Eu amava Florence, Julian. Amava tanto que me destruía por dentro. E você tinha tudo. Você sempre teve tudo. A voz de Julian agora era baixa, mortal, mais ameaçadora que qualquer grito. Então você decidiu destruir. Porque se você não podia ter a Florence, então eu também não merecia ter. Nem a ela, nem a Hope. Não era pra ter chegado a esse ponto. Henry balbuciou, a voz quebrada. Eu ia devolvê-la. Eu ia ser o herói. Ia levá-la de volta pra casa. Em segurança. Mas ela ficou com medo. Ela caiu. E quando acordou, não se lembrava de nada. E eu? Julian avançou mais um passo, com cuidado, a dor transformada em desafio. Você decidiu que era mais fácil nos deixar sofrer pelo resto da vida. Você decidiu que a nossa dor valia menos do que a sua conveniência. A irmã Grace, que observava aquele confronto com crescente apreensão, de repente se colocou entre os dois irmãos. Basta, ela disse com firmeza, a voz carregada da autoridade de quem passou décadas resolvendo crises. Chega, Henry. Você não vai resolver nada com essa arma. E você, Julian, provocá-lo assim não vai ajudar ninguém. Irmã Grace, afaste-se. Gritou um dos policiais. Senhor, abaixe a arma e se afaste dos civis. Mas Henry não ouvia mais nada. Seu olhar estava fixo na irmã Grace. Algo em sua expressão havia mudado, de desespero, para uma resignação vazia. Você sabia. Todos esses anos, você sabia exatamente o que eu tinha feito. E mesmo assim cuidou dela. Por quê? A irmã Grace o olhou com algo que podia ser pena. Ou talvez fé. Porque aquela menininha precisava de alguém que a amasse. E porque eu acreditava, ainda acredito que as pessoas podem mudar. Que elas podem encontrar redenção. Mesmo depois de cometer coisas terríveis. Não há redenção para o que eu fiz, Henry disse com a voz vazia. Florence morreu por minha causa. Hope perdeu toda a infância por minha culpa. Julian passou 24 anos no inferno. Por minha culpa. Então conserta isso, disse Siena de repente. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Firme. Clara. Se você quer mesmo reparar o que fez, coloque essa arma no chão. Enfrente as consequências. E me deixe ir para casa com meu pai. Os olhos de Henry encontraram os dela. E por um instante, ela viu um brilho do homem que ele poderia ter sido, se não tivesse deixado a obsessão destruí-lo. Você perdoa fácil demais, ele murmurou. Igual a Florence. Eu não estou te perdoando, Siena respondeu, com a voz firme apesar da arma ainda apontada para o peito. Só estou cansada de deixar a sua culpa controlar a minha vida. Passei 24 anos tentando descobrir quem eu realmente era. E agora eu sei. Sou Hope Mara Walker. E eu quero ir para casa. O som de seu nome verdadeiro em seus próprios lábios atingiu Henry como nada antes. Ele abaixou levemente a arma. O braço tremendo de exaustão. Hope. Ele sussurrou. Você lembra de alguma coisa de antes? Lembro da queda. Ela respondeu, sincera. Lembro de estar com medo. Mas também lembro de me sentir segura antes disso. Lembro de alguém me chamar de radito de sol. De alguém cantando pra eu dormir. Lembro do amor, Henry. Do amor que você tentou tirar. Mas que nunca conseguiu destruir completamente. O rosto de Henry se contorceu em agonia. Eu nunca quis te machucar. Você precisa acreditar nisso. Quando você caiu da escada. E eu vi você ali, tão imóvel. Eu pensei que tinha te matado. Achei que tinha matado minha própria sobrinha. Mas não matou, disse Julian, agora com a voz baixa. Sua raiva, por um momento, substituída por compaixão silenciosa pelo irmão arruinado. Ela sobreviveu, Henry. Ela cresceu. Forte. Generosa. Linda. Apesar de tudo o que você fez com ela. Ela se tornou uma mulher incrível. Por causa da irmã Grace, Henry respondeu, lançando um olhar sincero de respeito para a freira idosa. Não foi por minha causa. Não, Henry, disse a irmã Grace, com firmeza. Foi por quem ela nasceu para ser. Por causa do amor que Florence e Julian deram a ela nos primeiros 4 anos de vida. Essa base era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Até mesmo a você. Lá fora, Siena ouvia mais viaturas chegando. As sirenes cortavam o entardecer que se tornava cada vez mais sombrio. A situação estava escalando perigosamente. Se Henry não se rendesse logo,
alguém sairia ferido. Um trovão ribombou ao longe. As primeiras gotas de chuva começaram a bater nas janelas. Uma tempestade estava chegando. Daquelas típicas e violentas do verão em Miami. A tempestade. Murmurou Henry, a voz distante. Está igual. Aquela noite. Quando Florence. Ele não terminou, mas Siena entendeu. A noite em que Florence bateu o carro contra uma árvore. A noite em que sua vida terminou e Julian ficou sozinho no luto. Também havia tempestade naquele dia. Henry, Julia disse com gentileza. Me dá a arma. Vamos terminar isso antes que mais alguém se machuque. Mas Henry já sacudia a cabeça. Você não entende. Se eu me entregar, se isso for a julgamento, tudo vem à tona. A mídia vai destruir nosso sobrenome. Valeria vai ter que viver com a vergonha de ter um pai sequestrador. O império que nosso avô construiu vai desmoronar. Eu não ligo para nada disso, Julian respondeu com firmeza. Só quero minha filha de volta. Viva. E segura. E eu me importo em não passar o resto da vida na prisão, Henry rebateu, com a mão apertando a arma mais uma vez. E é exatamente isso que vai acontecer se eu me entregar. O policial mais próximo falou no rádio, pedindo reforços, provavelmente um negociador. Mas Siena sabia que o tempo estava acabando. Henry estava à beira de um colapso. Culpado, apavorado, desesperado. Uma combinação explosiva. Existe outra saída, ela disse. De repente, os dois irmãos a olharam. Como assim? Julian perguntou. Quero dizer que talvez isso não precise destruir todo mundo. Siena falava com cuidado, pensado rápido, escolhendo cada palavra como se pisasse em cacos de vidro. Henry, você disse que me sustentou todos esses anos, certo? Pagou por tudo que eu precisei. Cuidou à distância, silenciosamente. Henry assentiu com cautela. Então Talvez o sequestro tenha sido o erro de um jovem desesperado. Mas os 24 anos que vieram depois foram os de um homem tentando compensar esse erro. Talvez isso conte para alguma coisa. Hop, não. Julian interrompeu com dureza. Você não deve nada a ele. O que ele fez é imperdoável, Siena concluiu. Mas o que foi feito, está feito. A pergunta agora é: vamos deixar a culpa dele destruir o que ainda resta da nossa família? Ou vamos tentar seguir em frente? Henry olhava como se ela falasse uma língua desconhecida. Você faria isso? Depois de tudo que eu te fiz? Eu não estou fazendo isso por você, Siena respondeu, com honestidade fria. Estou fazendo por mim. Por quem eu sou hoje. Por quem eu quero ser a partir de agora. Estou fazendo isso por Valeria, disse Siena com firmeza. Ela não merece ter a vida arruinada pelos crimes do pai. Estou fazendo isso por Julian, que já perdeu 24 anos. E não precisa perder também o irmão. Ela respirou fundo, o olhar firme apesar do caos ao redor. E estou fazendo isso por mim mesma. Porque estou cansada de deixar o passado controlar o meu futuro. A arma nas mãos de Henry tremia tanto que Siena temeu que disparasse acidentalmente. A chuva batia com força contra as janelas. Relâmpagos riscavam o céu em flashes inquietantes. Eu não mereço a sua misericórdia, Henry murmurou. Não, não merece, Siena respondeu com honestidade. Mas estou oferecendo mesmo assim. Henry olhou para Julian, depois para a irmã Grace. E por fim, voltou a olhar para Siena. Por um momento eterno, o único sono cômodo da tempestade lá fora. E da respiração tensa de 7 pessoas esperando pelo desfecho de um pesadelo. Finalmente, Henry começou a baixar a arma. E então, no exato instante em que Siena permitiu-se ter esperança, um relâmpago caiu nas proximidades, plungindo a casa na escuridão. No brilho repentino, ela ouviu a arma cair no chão. Logo depois, passos apressados em direção aos fundos da casa. Henry Walker, consumido por 24 anos de culpa e incapaz de aceitar o perdão que sabia não merecer, escolheu fugir para dentro da tempestade. Em vez de encarar as consequências, a polícia o encontrou 3 horas depois, encharcado, encolhido dentro de um bueiro a 3 quilômetros da casa de Siena. Ele se rendeu sem resistência. Sua fuga de 24 anos, e finalmente, havia chegado ao fim. Epílogo. Recomeços. Para Siena, porém, a verdadeira jornada estava apenas começando. Sentada na sala de emergência do Hospital Geral de Miami, envolta por um cobertor apesar da noite quente, ela assistia Julian andar de um lado para outro como um leão enjaulado. A polícia insistirá em levá-la ao hospital para avaliação médica procedimento padrão após uma situação de sequestro. Mas tudo que ela queria era um lugar silencioso, onde pudesse tentar processar a reconstrução brutal de sua vida ocorrida em poucas horas. Senhorita Carter, uma médica jovem, de olhos gentis e postura calma, se aproximou. Sua doutora Reis. Como você está se sentindo? Como se tivesse acordado na vida de outra pessoa, Siena respondeu,
com franqueza. A médica sorriu com empatia. Mais comum do que você imagina. Revelações súbitas sobre identidade podem ser tão traumáticas quanto ferimentos físicos. Gostaria de fazer alguns testes cognitivos simples. Tudo bem. Enquanto a doutora Reis conduzia avaliações básicas testes de memória, coordenação, perguntas sobre o seu estado emocional Julian permanecia no corredor, visível pela porta de vidro. A cada poucos minutos, os olhos dele se encontravam. E Siena via no rosto dele o mesmo misto de espanto e ternura que ela mesma carregava no coração. Aquele homem era seu pai. Não o vulto vago que ela imaginava na infância, mas um ser real, com rugas em torno dos olhos e mãos que tremiam quando achava que ela não estava olhando. Um homem que havia passado 24 anos procurando por ela e que nunca desistiu. Seus sinais vitais estão normais, disse a doutora Real ao encerrar o exame. Fisicamente, você está bem. Emocionalmente, isso vai levar tempo. Eu recomendo que você veja um terapeuta especializado em reunificação familiar. O que você passou? O que todos vocês estão passando? É algo sem precedentes. Quando finalmente foi liberada, Julian esperava no corredor, com um copo de café nas mãos, ainda intocado. Cada linha de seu rosto carregava a marca da preocupação. Como você está se sentindo? Perguntou ele, levantando-se assim que ela se aproximou. Confusa. Assustada. Com raiva. Siena hesitou. Procurava palavras que fizessem justiça ao turbilhão em seu peito. Mas também aliviada. Como se eu tivesse carregado um vazio dentro de mim a vida toda. E agora eu finalmente entendo por quê. Os olhos de Julian se encheram de lágrimas. Ele lutava para não deixá-las cair. Eu sei que tudo é demais, que você precisa de tempo para processar. Não quero te pressionar, mas você é meu pai, Siena completou, suavemente. E você esperou 24 anos para ouvir isso. Eles permaneceram ali, pai e filha, dois estranhos ligados pelo sangue e separados pelo tempo, tentando descobrir como reconstruir o que foi perdido. Eu gostaria de ver a casa, disse Siena de repente. Aquela onde eu cresci. Antes de tudo mudar. O rosto de Julian se iluminou com algo que poderia ser esperança. Claro. Quer dizer, se você tiver certeza. Pode ser difícil. Tudo sobre isso vai ser difícil. Ela respondeu. Mas eu preciso ver. Preciso entender quem eu era antes de Henry me tirar de lá. O retorno. A viagem até a mansão Walker foi surrealismo. Siena estudava o perfil de Julian enquanto ele dirigia, procurando traços seus em suas feições, na forma como ele segurava o volante, no jeito como inclinava a cabeça quando pensava. Pequenos gestos familiares mesmo que ela tivesse certeza de nunca tê-los notado antes. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, ao passarem pelos portões de ferro os mesmos pelos quais ela havia entrado dias antes como funcionária. Qualquer coisa. Como eu era antes. Quando pequena. Julian sorriu. Um sorriso doloroso e terno ao mesmo tempo. Destemida. Completamente destemida. Teria pulado do telhado se Florence e eu não estivéssemos sempre de olho. Você amava a água. Molhava o banheiro inteiro brincando na banheira. E falava o tempo todo. Perguntas sobre tudo. Histórias com amigos imaginários. Canções que inventava do nada. Você herdou o talento musical da sua mãe. Florence vivia cantando E você começou antes mesmo de andar direito. Sonhos de Sol era a sua favorita. Mas você criou dezenas de outras. Eles estacionaram na entrada circular. E Siena sentiu aquele mesmo choque de reconhecimento da primeira visita. Mas agora, não era confusão. Era um reencontro. Ela estava voltando para casa. Julian a conduziu até a porta da frente, caminhando devagar, como se tivesse medo de que ela fugisse. O grande hall parecia diferente, menos imponente, mais familiar como um sonho esquecido tomando forma diante dos olhos. Seu quarto é lá em cima, Julian disse, quase num sussurro. Está exatamente como você deixou. Sei que pode parecer mórbido, mas eu não consegui mudar nada. O quarto era um santuário da imaginação de uma menina de 4 anos. Paredes cor-de-rosa, cobertas de mãozinhas pintadas e desenhos de giz de cera. Bem-vinda de volta, Hope. A reconstrução da menina perdida. Tradução adaptada com suspense suave, emoção e calor humano. Uma caminha pequena, com um dossel de luzes de fada. Prateleiras repletas de livros e bichinhos de pelúcia. Todos aguardando pacientemente pelo retorno de sua dona. Siena caminhou até a janela e olhou para o jardim, onde rosas brancas floresciam sob a luz da lua. Um lampejo de memória a atingiu. Dessa vez, não era um sonho. Era real. Ela se viu ali, em pé sobre uma cadeira, olhando pela mesma janela, assistindo Florence no jardim lá embaixo, sentindo-se segura, amada,
completamente protegida em seu pequeno mundo. Eu me lembro disso, sussurrou, encostando a mão no vidro. Eu me lembro de ver ela daqui. Julian se aproximou, e ela sentiu a emoção irradiando dele como calorimetria. Ela teria ficado tão feliz, disse ele, com a voz embargada, tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Forte, gentil, corajosa. Tudo o que ela sonhou que você seria. Me fala sobre ela, pediu Siena. Me fala sobre a minha mãe. E Julian falou. Durante as 2 horas seguintes, sentados no quarto infantil de Hope, rodeados por brinquedos e memórias, ele pintou um retrato de Florence Walker. Uma mulher que cantava enquanto cozinhava, que transformava dias chuvosos em aventuras, que amava sua filha com a proteção feroz de uma leoa e a paciência infinita de uma santa. Ela nunca perdeu a esperança, disse Julian. Mesmo no fim, quando a dor a consumia, ela ainda colocava um prato a mais na mesa, comprava presentes de aniversário, e os embrulhava para quando você voltasse. Onde estão? Siena perguntou. Os presentes. Julian a conduziu até o closet. Uma parede inteira coberta com pacotes embrulhados. 24 anos de aniversários e natais. Cada um etiquetado com carinho. Para Hope com amor, mamãe e papai. Siena passou os dedos pelo papel de presente. Alguns estavam desbotados pelo tempo, mas todos escolhidos com amor. Seus pais nunca deixaram de acreditar que ela voltaria. Eu não sei como fazer isso, confessou, virando-se para Julian. Não sei como ser sua filha. Fui Siena Carter por tanto tempo. Não sei se ainda lembro como ser Hope Walker. Então não seja, respondeu Julian com ternura. Seja as duas. Seja quem você é agora, com todas as experiências que te moldaram. Eu não quero apagar Siena Carter. Ela é uma mulher incrível. Só quero conhecê-la como minha filha. O encontro com o passado foram interrompidos por uma batida suave na porta. Maria, a governanta da casa, estava ali, com as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Perdone, Sr. Walker, disse com a voz embargada. Eu ouvi. É verdade? E mesmo ela? Julian sorriu gentilmente. Maria, gostaria que conhecesse minha filha. Essa é Hope. Maria se aproximou devagar, olhando para o rosto de Siena como se fosse um milagre. Dios mío! Você tem os olhos da sua mãe e o queixo teimoso do seu pai. E apesar de tudo, Siena sorriu. É um prazer te conhecer, Maria. Bem-vinda à casa, Mira, sussurrou a governanta, puxando Siena para um abraço forte cheio de carinho. Bem-vinda de volta. Ao amanhecer. Horas depois, quando o sol finalmente nasceu sobre Coral Gables, Siena se sentou no jardim, cercada pelas mesmas rosas brancas que sua mãe cultivava com tanto amor. Ali, entre flores e lembranças, ela não era mais só Siena Carter, nem apenas Hope Walker. Ela era ambas. Inteira. Livre. E finalmente, em casa. Um novo começo. O legado de Hope. Julian estava ao lado dela, sentado em um banco de ferro forjado, no mesmo canto do jardim que havia sido preferido de Florence. As últimas 24 horas pareciam uma vida inteira, mas também o início de algo novo. E agora? Ela perguntou. O que vai acontecer com Henry? O rosto de Julian ficou sério. Ele vai responder por seus crimes: sequestro, falsificação, obstrução da justiça. Mas, dadas as circunstâncias, o acidente, os anos em que cuidou de você, o advogado dele acredita que pode conseguir uma pena reduzida. E a Valeria? Julian suspirou. Ela vai precisar de muita terapia. Descobrir que seu pai sequestrou sua prima e deixou sua tia morrer de tristeza. Isso não é algo de que se recupere fácil. Siena pensou na adolescente frágil, que vinha fazendo tanto progresso na piscina. Eu gostaria de continuar trabalhando com ela, se ela quiser. Se você achar que isso ajudaria. Julian assentiu com carinho. Acho que você tem um dom para curar as pessoas. Isso você herdou da sua mãe. Ficaram em silêncio por um tempo, observando o sol nascer sobre o jardim onde, um dia, Florence brincara com sua menininha. O mesmo jardim onde Hope Maria Walker deu seus primeiros passos, colheu suas primeiras flores e descobriu que o mundo podia ser um lugar de amor incondicional. Eu preciso ver a irmã Grace, disse Siena por fim. Preciso saber se ela está bem. E também preciso me despedir de Siena Carter. Pelo menos da parte dela que foi construída com mentiras. Claro. O que você precisar. Ela se virou para Julian. E pai? A palavra ainda soava nova, estranha, mas cada vez mais certa. Eu sei que isso tudo vai ser complicado. Eu sei que temos muita coisa para curar. Mas obrigada por nunca ter parado de me procurar. Julian sorriu. Um sorriso radiante,
mesmo com as lágrimas nos olhos. Eu teria procurado por você para sempre, meu raio de sol. Para sempre e mais um dia. O perfume das rosas brancas preenchia o ar da manhã. E Hope Mary Walker, que sempre carregaria um pouco de Sienna Carter dentro de si, começava a se lembrar do que era sentir-se em casa. Um ano depois, o sol da manhã refletia sobre a superfície da piscina olímpica do Centro de Terapia Aquática Hope Mary Walker, transformando a água em ouro líquido. Sienna que decidira manter o nome que a mudou por 24 anos, ao mesmo tempo em que recuperava legalmente sua identidade como Hope observava, sorrindo, da beira da piscina. Marcos, 8 anos, nadava com confiança. 6 meses antes, ele mal conseguia entrar na água, traumatizado por um quase afogamento. Hoje, ele cruzava a piscina com brilho nos olhos. E o tipo de alegria que marca o início da verdadeira cura. Isso, Marcos. Ela incentivou. Sinta a água te sustentando. Você está indo muito bem. O menino chegou ao outro lado da piscina e se virou animado. Tia Sienna. Você viu? Eu nadei até o final. Você viu? Sienna sorriu, os olhos marejados. Sim, ela tinha visto. Vira cada passo, cada braçada. Vira o medo sendo vencido. Vira a transformação. E, naquele instante, ela soube. O passado não a definia mais. Ela era Hope. Ela era Sienna. E estava exatamente onde devia estar. A cura em cada braçada e o legado de Sienna Carter e Hope Walker. Eu vi cada braçada, Marcos. Sienna riu, os olhos brilhando. Você se formou oficialmente na minha turma de iniciantes. Semana que vem, começamos o nado borboleta. Enquanto a mãe de Marcos o ajudava a sair da piscina, lágrimas de gratidão brilhando em seus olhos, Sienna sentiu uma presença familiar se aproximar. Ela se virou o traço e encontrou Julian com 2 xícaras de café. E aquele sorriso que, ao longo do último ano, se tornara tão natural quanto respirar. Mais uma história de sucesso? Ele perguntou, entregando-lhe uma das xícaras. Da melhor espécie. Ela respondeu com gratidão. Ele me lembrou de mim mesma. Quando comecei a trabalhar com a Valeria. Assustada, mas determinada. Ao ouvir o nome da sobrinha, o olhar de Julian se tornou pensativo. Valeria ainda carregava cicatrizes. O trauma da verdade sobre Henry, o peso do luto, mas também surpreender a todos com sua força. Aos 16 anos, ela não apenas continuara com as aulas de natação, mas se tornara uma das voluntárias mais dedicadas do centro, ajudando outras crianças traumatizadas a reencontrar a coragem nas águas calmas da recuperação. Falando na Valeria, Julian comentou. Ela perguntou se pode convidar umas amigas para a sua festa de aniversário semana que vem. Diz que quer apresentá-las à prima incrível que, basicamente, é uma sereia. Sienna faria 29 anos, mas seria o primeiro aniversário em que comemoraria. Sabendo sua verdadeira história, cercada pela família que pensou ter perdido para sempre. A ideia era tão maravilhosa quanto assustadora. Contanto que tenha bolo suficiente. Tudo bem, ela disse, sorrindo. Julian, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você já se perguntou como teria sido se Henry nunca? Se eu tivesse crescido aqui, com você e com a Florence. Você pensa na vida que perdemos? Julian pousou o café e encarou com carinho. Era uma pergunta que ela fizera muitas vezes, durante sessões de terapia, conversas tarde da noite, ou nos silêncios carregados de memórias. Todos os dias, ele respondeu. Mas não do jeito que você imagina. Eu não lamento pela Hope de 4 anos que desapareceu, porque ela cresceu e virou a mulher extraordinária que está aqui ao meu lado agora. Tudo que você viveu, até a dor, te moldou. E quem você é exatamente quem você sempre deveria ser. Mesmo que eu nunca lembre de tudo, especialmente por isso. Suas lembranças podem ser incompletas, mas seu coração se lembrou do que realmente importava. Como amar sem medo. Como ajudar os outros a se curarem. Como encontrá-los nos lugares mais escuros. Isso é Florence. Isso é você. Eles foram interrompidos por risadas e respingos na piscina. Era a turma avançada se aquecendo. Os seus alunos favoritos. Adolescentes e adultos. Que haviam sobrevivido a traumas aquáticos severos. E mesmo assim, haviam escolhido o caminho difícil da recuperação. Entre eles, Helena Rodrigues, uma jovem mãe que quase se afogou salvando o filho de uma correnteza. Davi Kim, um universitário sobrevivente de um acidente de barco que tirou a vida do melhor amigo. Sarah Williams, veterana de guerra, cujo trauma havia encontrado paz nas águas tranquilas da terapia aquática. Cada um havia encontrado o centro por meio de histórias compartilhadas. Pessoas tocadas pela fama de Sienna. Ou melhor,
de Hope de fazer o impossível. Ensinar as pessoas a confiarem novamente na água. Depois que elas havia traído. Ali, entre braçadas e cicatrizes, uma mulher reconstruiu o mundo. Um mergulho por vez. E entre a dor do passado e a promessa do futuro, Hope Maria Walker, que jamais deixaria de ser um pouco Siena Carter também, sabia que seu verdadeiro nome era Esperança. Sabe o que eu percebi? Disse Siena, observando seus alunos se apoiarem mutuamente durante os exercícios na piscina de reabilitação. Henry achou que estava destruindo nossa família quando me tirou de casa. Mas, de algum jeito, o que ele fez me trouxe até aqui. Me permitiu ajudar outras pessoas. Da mesma forma que a irmã Grace me ajudou. Julian, ao seu lado, franziu o senho, ainda lutando contra emoções que nunca se apagaram. Só não dá crédito demais a ele, respondeu com a voz firme, mas carregada de mágoa. Seu ressentimento havia diminuído ao longo do último ano, especialmente depois que Henry começou a cumprir sua sentença de 15 anos, demonstrando que parecia ser um verdadeiro arrependimento. Mas o perdão ainda era um caminho em construção. Eu não estou dando crédito a ele, Siena respondeu com serenidade. Estou dando crédito às pessoas que escolheram transformar algo destruído em algo bonito. A irmã Grace, que me amou quando não precisava. A você, que nunca desistiu de me procurar. E a Florence, que me amou com tanta força que esse amor atravessou até os anos em que eu não podia me lembrar dela. Julian sorriu, emocionado. E a você, acrescentou, a voz trêmula, que escolheu perdoar, ao invés de se vingar. Que decidiu curar, em vez de ferir. Um carro azul familiar parou no estacionamento do centro. Siena reconheceu imediatamente. Era o antigo carro do lar infantil Santa Graça. Pela parede de vidro, ela viu Maria Gonzalez, coordenadora administrativa do centro e ex-assistente da irmã Grace, ajudando uma idosa a sair do veículo. Ela caminhava com dificuldade, apoiada em um andador, mas seus olhos estavam atentos, vivos, como se reconhecessem cada detalhe do espaço criado com tanto amor. A irmã Grace, agora vivendo em uma clínica especializada devido ao avanço do Alzheimer, estava tendo um de seus raros dias bons, aqueles em que a memória retornava com clareza. E ela queria ver o lugar que levava o nome da menina que havia ajudado a salvar. Ela passou a semana toda falando da menina dela. Da Siena, explicou Maria, emocionada. Quando seus olhos encontraram os de Siena, algo brilhou dentro dela. Aí está o meu raio de sol, disse com voz fraca, porém aquecida pela ternura. Olhe só para você, crescida. E mudando o mundo. Irmã Grace, disse Siena, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas, com lágrimas nos olhos. Estou tão feliz que você veio. A idosa olhou ao redor, encantada com os espaços amplos, as piscinas de reabilitação, os murais com desenhos das crianças que haviam passado por ali. É lindo, querida. Florence ficaria tão orgulhosa. O coração de Siena apertou. A doença já fazia com que a irmã Grace, às vezes, esquecesse o nome da própria Siena. Mas o de Florence, ela ainda lembrava. Um dos paradoxos cruéis do Alzheimer. Gostaria de ver o jardim memorial? Perguntou Siena. Tenho algo especial para te mostrar. Elas seguiram até um pátio cercado por rosas brancas, cuidadosamente plantadas em canteiros simétricos. No centro, um banco de pedra. Nele, uma inscrição simples e poderosa. Em memória de Florence Walker e irmã Mary Grace O'Sullivan Mulheres que provaram que o amor é a única força mais forte que a perda. A irmã Grace tocou com os dedos enrugados o próprio nome gravado no mármore. Você me colocou ao lado da sua mãe. Sussurrou, surpresa. Vocês sempre estiveram lado a lado, respondeu Siena, a voz embargada. Florence me deu a vida. E você? Me deu um motivo para continuar vivendo. Vocês foram minhas mães em tudo que importa. Naquele instante, o tempo pareceu parar. A brisa suave embalava as flores, o som da água na piscina ao fundo era como uma canção de cura. E a certeza invadiu o coração de todos que presenciaram aquela cena. O amor, mesmo diante do trauma, da perda e do esquecimento, sempre encontra um caminho. A irmã Grace leu a inscrição lentamente, os dedos trêmulos traçando as letras do próprio nome gravado na pedra. Você me colocou ao lado da sua mãe. Disse em voz baixa, quase um sussurro. Vocês foram minhas duas mães, respondeu Siena com simplicidade, mas com o coração na voz. Florence me deu a vida. E 4 anos de um amor tão forte que sobreviveu a tudo o que veio depois. Você me deu um lar. Me ensinou que família é mais do que sangue, é quem escolhe ficar quando tudo desmorona. E agora?
Agora eu tenho os dois. Tenho o pai que nunca parou de me procurar. Tenho as lembranças da mulher que me criou. Tenho o raciocínio de negócios do Julian, o dom musical da Florence e a sua teimosia abençoada, irmã Grace, de nunca desistir de ninguém. Eu sou tudo isso. Eu sou todos que me amaram. Como se o destino quisesse provar suas palavras. Risadas de crianças ecoaram da piscina, onde Valeria liderava uma aula de segurança aquática, sorridente, firme, confiante. Adolescente, marcada pelo passado da família, havia escolhido um novo caminho da cura, não do ódio. Ela vai ficar bem, disse a irmã Grace, acompanhando o olhar de Siena. Aquela menina tem o seu coração. Vai transformar a dor dela em força. Assim como você fez. É o que eu espero. Eu sei, disse a irmã Grace com convicção. E, com uma mão trêmula, acariciou o rosto de Siena com ternura infinita. Quer saber o que aprendi nesses anos todos, minha querida? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Às vezes, sem explicação. Mas pessoas boas têm uma escolha. Elas podem deixar que a dor as transforme em amargura. Ou podem escolher se tornar algo melhor. Você escolheu ser melhor, Siena. Sempre escolheu. Mais tarde, naquela mesma noite, o sol se punha sobre Coral Gables, tingindo o céu com tons dourados e violeta. Siena estava no jardim de rosas de Florence, segurando com carinho o pequeno quadro com a toalha bordada Little Sunshine, o mesmo nome que agora brilhava na entrada do centro de terapia aquática. Julian estava ao lado dela, e juntos pararam diante da lápide que marcava o descanso final de Florence Walker. Trouxe algo para ela, disse Siena, tirando um pequeno envelope do bolso. Era uma das muitas cartas que Julian havia escrito para a filha perdida ao longo dos anos. Aquela era especial, a carta do seu 28º aniversário. Siena abriu o papel com mãos firmes, e leu em voz alta. Sua voz suave se espalhou pelo cemitério calmo, como uma oração no vento. Minha linda Hope, hoje você faria 28 anos. Idade suficiente para talvez já ter sua própria família. Talvez filhos. Que seriam meus netos. Eu me pergunto se você ainda se lembra de nós. Se, em algum lugar do seu coração, ainda carrega o amor que sua mãe e eu tivemos por você. Nós nunca esquecemos. Nunca desistimos. E, onde quer que você esteja, meu raio de sol, eu espero que sinta, que ainda é profundamente amada. As palavras pairaram no ar, e o silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Siena, agora Hope por direito e por escolha, enxugou uma lágrima e olhou para o céu estrelado. Eu me lembro. Papai, sussurrou. Agora, eu me lembro. Florence morreu acreditando que você havia desaparecido para sempre. Mas eu não consigo desistir. Não vou desistir. Se houver qualquer chance, por menor que seja, de que você ainda esteja por aí, vou continuar procurando até meu último suspiro. Feliz aniversário, meu raio de sol. Com todo o meu amor, papai. Siena ajoelhou-se diante da lápide, os dedos tocando suavemente o nome de sua mãe. Eu voltei. Mamãe, ela sussurrou. Sua pequena Sunshine voltou para casa. E trouxe com ela a cura. Exatamente como você teria querido. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Julian passou o braço pelos ombros da filha, com a naturalidade afetuosa que só o tempo e o amor verdadeiro constroem. Siena começou a cantarolar baixinho. Era Dreams of Sunshine, a canção de Ninar que a embalou por 24 anos. Mesmo sem saber de onde vinha traço, e que agora guiava para um futuro iluminado pelas possibilidades. Atrás deles, as rosas brancas exalavam sua fragrância adocicada no ar da noite. E, em meio à penumbra que se aproximava, era fácil imaginar Florence Walker sorrindo. Sorrindo ao ver sua filha traço. Suas filhas, na verdade traço. Finalmente voltando para casa. A água levou muito daquela família. Levou tempo, memórias, levou uma mãe. Mas no fim, a própria água devolveu o presente mais precioso de todos. A chance de curar. A chance de amar. A escolha de perdoar. Em vez de se amargar. Hope Mary Walker, que para sempre carregaria um pouco de Siena Carter dentro de si, descobriu, por fim, que às vezes a jornada mais longa para casa é aquela que nos leva de volta a nós mesmos.